alguns materiais de escritório atrás de mim, uma parede branca com um planejamento mensal, né? Uma tela de planejamento mensal. Bom, gente, antes da gente começar qualquer coisa, né? Bom, quero agradecer o convite, a possibilidade de estar aqui para essa troca, para essa conversa que é muito importante, para esse assunto que é um assunto que ultimamente na nossa sociedade, aí quando eu falo ultimamente, é nos últimos 500 anos aí, né? É um assunto que é muito polêmico, um assunto que é uma disputa. É um assunto relacionado a um campo de disputa também, que fala sobre sexualidade, fala sobre corpo, principalmente sexualidade de corpos infanto-juvenis. Porque na nossa sociedade a gente aprende que crianças não têm sexualidade, a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Muitas vezes a gente tem um olhar de que crianças não têm sexualidade, ou quando é que começa a sexualidade? E durante muito tempo atribuiu-se a palavra sexualidade a palavra ato sexual. Então, se o ato sexual é uma atividade do campo adulto, né? Muitas pessoas falam, o ato sexual é uma atividade adulta, então não temos que falar de sexualidade, porque sexualidade é igual a sexo. E a gente vai pensar um pouco, será que é isso mesmo? Será que sexualidade é igual a sexo? A gente vai olhar brevemente o percurso da história, vou falar brevíssima introdução do percurso da sexualidade infanto-juvenil no Brasil. A gente vai fazer esse momento, né, para a gente pensar um pouco sobre isso, e depois a gente vai entender o que é sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos, e por que criança e adolescente têm esses direitos, e como é que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, né? Então, como é que a gente consegue incorporar isso tudo no nosso dia a dia? Para iniciar, nós estamos aqui agora em 50 pessoas. Se eu fosse pedir para cada uma de nós, né, cada uma de nós, se apresentar aqui dizendo o nome e o que pensa sobre sexualidade, a gente ia levar bastante tempo, embora eu acredite que a gente ia ter respostas muito interessantes. Então, ouvir vocês, ler vocês, é muito importante, né, para a gente aqui pensar essa conversa sobre sexualidade, mas a gente não vai conseguir abrir um microfone por um, né? Já estamos em 52 pessoas e subindo. Então, vou pedir só, acho que tem alguém com o microfone aberto e tá dando eco no meu, né? Aí eu fico prestando atenção na minha voz e acabo não falando as coisas aqui que tinha que falar. Mas vou pedir esse... Oi, amore. Vou pedir esse favor aqui para todo mundo, para a gente tentar deixar o microfone desligado, se possível, câmera aberta. A gente entende a oscilação da internet de algumas pessoas e que por isso não dá para abrir a câmera, tudo bem, mas vamos tentar deixar o microfone desligado, e quando nós formos falar ou interagir de alguma maneira, tem uma carinha em algum lugar da sua tela, né, que se chama Reactions, e aí lá tem várias reações que você pode ter, sei lá, se você estiver gostando, você pode botar um coração, né? Se você for aquela pessoa que quiser mostrar, como, por exemplo, no meu caso, o orgulho de você ser uma pessoa LGBT, você pode botar o nosso maravilhoso arco-íris. Se você quiser falar, se pronunciar de alguma forma, você pode levantar a mão. Desse jeito, eu não sei em que lugar da tela de vocês aparece, mas é desse jeito que vocês podem levantar a mão. Então, reagir, vocês podem a qualquer momento, podem falar também, mas primeiro levanta a mão e aí eu passo a palavra para você. Se você for aquela pessoa mais tímida, né? Eu quero participar, mas eu tô com vergonha de falar, escreve no nosso chat que no ano passado, no começo do ano passado, no começo da pandemia, eu fui eleita por um grupo de adolescentes narradora de chat. Então, se vocês quiserem colocar no nosso chat o que vocês estão pensando, reflexões e tudo mais, vocês podem trazer que eu vou puxando aqui para a nossa conversa. O importante é a gente conseguir se expressar. Se o seu modo de se expressar é da pele para dentro, pensando sobre o assunto, maravilha. Fique aí da pele para dentro pensando sobre o assunto, que é muito importante, né? Fermentando ideias, crescendo algumas coisas. Se você é uma pessoa que fala assim, eu quero falar, levanta a mão que eu te chamo. Se você for a pessoa, eu quero participar, mas estou um pouco inibida, né? Coloca aí no chat que eu trago para vocês. Mas tem uma outra possibilidade, e essa eu quero muito que vocês façam, que a gente vai construir uma nuvem de palavras agora.
E essa nuvem de palavras, eu quero que vocês respondam para mim em pequenos termos. Não é para escrever uma frase, não é para escrever coisas grandes, né? Mas escrever assim. Quando eu falo a palavra sexualidade, quando eu digo a palavra sexualidade, o que vem na sua cabeça? E vai funcionar da seguinte forma. Eu vou mandar um link, acabei de mandar aí no chat. Você vai clicar nesse link e vai aparecer alguns quadradinhos. E em cada quadradinho você vai botar um termo. Então, quando eu digo a palavra sexualidade, o que vem na sua cabeça, né? Quais palavras vêm na sua cabeça? Vamos fazer uma nuvem de palavras? Então, eu vou colocar de novo para quem está chegando agora. A gente está fazendo uma nuvem de palavras sobre sexualidade. Então, quando eu digo sexualidade, o que vem na sua cabeça? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem, e enquanto vocês estão lá respondendo a nuvem de palavras, então o que acontece? Lá na nuvem de palavras, eu não consigo ver quem foi que respondeu. Então, fiquem tranquilos que a gente não vai olhar não vai identificar as pessoas. Mais importante é a gente saber o que vocês estão pensando. Já tem gente olhando o mural, deixa eu só olhar aqui, eu já passo a palavra para Edinalva. Só um minuto, Edinalva. A gente já tem 7 pessoas respondendo o mural. Então, gente, só clicar no link aqui que eu mandei, vai abrir a página para vocês colocarem palavras. Edinalva, você quer falar alguma coisa? Você tinha levantado a mão, depois baixou? Deu certo para você? Conseguiu? Tá certo. A Edinalva conseguiu lá fazer as coisas tudo certinho. Então, eu vou deixar uma musiquinha rolando enquanto a gente coloca o que é sexualidade, o que vem na nossa cabeça, né? Por exemplo, a Fátima colocou aqui no chat que sexualidade é tudo relacionado ao corpo e mente. Maravilha, Fátima. Se você puder clicar nesse link que eu coloquei aqui e colocar essas palavras, né? Corpo, mente, relacionado a corpo e mente, pode ficar à vontade, coloca lá também. Eu vou deixar uma música tocando. Agora entrou, Caroline. Agora deu certo, entrou, tá dentro. Pronto. E agora é só vocês preencherem o mural e a gente volta a conversar daqui a 2 minutinhos. Segura alta, vou comigo pra balada, só um momento pra entrada, eu vou dançar até suar. Ela pegando, sei de nada como antes, eu vou cortar o cabelo mais uma vez, assobiar quando disserem o que é que você fez, assobiar e dizer, eu vou usar jeans, cintura alta, vou comigo pra balada, só um momento pra entrada, eu vou dançar até suar. Comigo latejante, sei de nada como antes, eu vou cortar o cabelo mais uma vez, assobiar quando disserem o que é que você fez, assobiar e dizer, eu tô fazendo amor com a minha sombra, eu tô escolhendo ter as minhas escolhas, estourando bolhas em volta de mim, pensando não ser assim, eu vou cantarolar passos no chuveiro e ver o céu como um banheiro, eu vou ser o que der na telha, ser por inteiro, escrever eu te amo em um canto do espelho, eu tô fazendo amor com a minha sombra, eu tô escolhendo ter as minhas escolhas, estourando bolhas em volta de mim, pensando não ser assim. Hoje é o último dia do mês. Há 2 anos atrás eu tinha só 16. Sonhava em ser tipo as Angel desfilando nas TVs. E em minha memória, o segredo da vitória gritava o padrão do que eu jamais poderia ser. Aos 17 eu me descobri e em minha bagagem de menina me contei tudo que eu sempre precisei saber. Que eu era linda e meu cabelo, pele e traços são retratos de um divino poder. Quando eu tinha 18, eu escrevi essa música aqui só pra me esquecer que eu tô fazendo amor com a minha sombra. Eu tô não ser assim. Eu tô fazendo amor com a minha
compartilhar com vocês agora mesmo o nosso mural. Só deixar a nossa rainha Naira terminar de cantar. Por que não ser assim? E agora eu vou colocar aqui o nosso mural, o que aconteceu lá na nossa nuvem de palavras, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui para nós. Espera aí. A nossa nuvem de palavras. Para quem está chegando agora, a gente fez uma nuvem de palavras. Você só precisa, né? Quem está chegando agora só precisa clicar nesse link que eu coloquei e escrever. Quando você ouve a palavra sexualidade, o que você pensa? Coloca lá palavras que você pensa e vai aparecer na nossa nuvem. É anônimo, então não precisa se preocupar em alguém te identificar. E o nosso mural, por enquanto, está assim. A nossa nuvem de palavras, por enquanto, está assim. Então, quando a gente pensa em sexualidade, quais são as palavras que nos vêm à cabeça? Nosso grupo aqui disse o seguinte, e quanto maior a palavra, significa que ela foi dita mais vezes. Ó, tem gente alimentando o nosso mural até agora. 35 pessoas já responderam o nosso mural. Vamos tentar chegar a 40, gente. 40 pessoas respondendo aí nosso mural, né? Deixa eu ver, nós estamos agora com o número de 36. Então, vamos ver se mais pessoas se animam aí, mais 4 pessoas se animam para colocar. Quando você ouve a palavra sexualidade, o que vem na sua cabeça, né? E aí, o que tem de mais palavras aqui? Corpo, prazer, mente, sexo, tabu, desenvolvimento, conhecimento, relacionar-se com outras pessoas. Alguém colocou DST e novas doenças, daqui a pouco eu vou falar disso, né? Inclusive desse termo DST, a gente vai falar desse termo. Prazeres, energia libidinal, gênero de sexo, emoções, pessoal, maturidade, intimidade, todos. Né? Vem também aí liberdade, entendimento, prazeres, corpo e mente, energia, interação, algo sujo, saúde, tempo, sociedade, preconceito, energia, vergonha. Deixa eu ver, tá mudando, 39, uma pessoa para fazer 40, gente. Se você é essa pessoa que não colocou ainda no mural, coloca, porque a gente fecha 40 e aí a gente continua. Isso não quer dizer que se chegar em 45, 55, a gente não vai ficar feliz, não é mesmo? Então, se quiserem continuar preenchendo o nosso mural, fiquem à vontade. 41 pessoas, gosto assim. Conhecer o corpo, né? Comunicação, limites, saúde, natural. Quando eu penso em sexualidade, eu penso em algo natural. Mulher, curiosidade, afeto, descoberta, liberdade. Então, tem um monte de coisa que está aparecendo aí no nosso mural. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando, então, de todas essas coisas que estão aparecendo na nuvem e muito mais. Porque até agora eu não olhei nada nesse mural. Alguém colocou aqui família também, né? Identidade, consciência, orgasmo. Então, quando vocês colocam as palavras aí, eu não estou vendo nada que saia do tema de sexualidade. Tudo que vocês estão falando é sexualidade, tem a ver com sexualidade. Então, continue preenchendo, porque eu estou adorando ver esse mural ficar mexendo, né? É bonitinho quando ele começa a se mexer, eu acho ótimo. Então, olha só, a gente tem vários termos aí, e quanto maior a palavra, significa que ela foi dita mais vezes, né? Então, corpo e prazer são duas palavras que estão sendo ditas muitas vezes por nós aqui, né? Por 42 pessoas de nós presentes aqui nessa conversa. Estamos em 58, 42 é um número muito bom, mas se bater 58 eu fico feliz pra caramba. Mas vamos lá, gente. Então, olha só, sexualidade, eu gosto sempre de começar, quem me conhece, já me viu em outros espaços falando sobre sexualidade, sabe que eu sempre começo dizendo que sexualidade é corpo. Corpo. E aí, quando a gente fala corpo, a pessoa até fala assim, não, peraí, eu não entendi direito, é cor? É couro? É o que você falou? Corpo, esse aqui que eu tenho, esse aí que você também tem. Na verdade, não é que a gente tem um corpo, a gente é um corpo, né? E a gente não é um corpo só biológico, fisiológico, anatômico, né? A gente não tem só essa parte de carne, osso e vísceras e tudo mais. A gente é um corpo, tem uma pessoa com o microfone ligado, eu não sei quem é não, mas dê uma olhada se é você, pessoa com o microfone ligado, porque às vezes faz um eco para mim. Pronto, desligou. Bom,
E aí é o seguinte, minha gente, sexualidade é corpo, mas não é só um corpo físico, porque muita gente acha, né, inclusive eu vou botar a responsabilidade aqui, de verdade, no processo de colonização do Brasil. Porque a gente, então vamos pensar, gente, o Brasil, ele é uma invenção, ele foi inventado, né? Alguém inventou o Brasil. E aí, quem inventou o Brasil, quem que foi, né? Quem que foi que inventou o Brasil? Quem o colonizou, quem invadiu o Brasil. Quem invadiu esse território aqui, quando chegou aqui nesse chão, esse chão aqui chama ainda, né? Abiaiala. Abiaiala significa terra fértil, né? Esse chão aqui pertence aos povos originários, que a gente chama de povos indígenas hoje, né? A gente chama de povos indígenas. Então, os povos originários já viviam nesse chão. Então, a gente não pode dizer que o Brasil foi descoberto, porque para ser descoberto não tinha que ter ninguém nunca pisado nesse chão. Mas se tinha gente aqui, significa que esse chão foi invadido. E aí, o Brasil foi inventado. Quem diz isso também, se a gente quiser assim, mas Elânia, de onde você tirou essa ideia de que o Brasil foi inventado, né? Tem um documentário na Netflix que se chama guerrasdobrasil.doc. Nele, o primeiro episódio fala sobre os povos originários, o primeiro episódio. Então, assiste lá o primeiro para você ver isso que eu estou falando. O Ailton Krenak, que é um cara que escreveu um livro que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Ou outro livro dele também muito legal, A Vida Não é Útil, né? Então, o Ailton Krenak, nesse documentário, ele fala assim, o Brasil foi inventado, o Brasil é uma invenção. É uma invenção dos colonizadores de Portugal, que chegou aqui em Abiaiala e começou a tratar esse povo que aqui vivia como povo inferior ao povo português, ao povo europeu. Né? Então, tem a continuação disso, vocês podem assistir lá no guerras.doc, guerrasdobrasil.doc, e aí o Ailton Krenak fala que o Brasil foi inventado. E o Brasil ele foi inventado a partir de violência. E a gente se engana quando a gente acha que essa violência foi uma violência de assassinar corpos única e exclusivamente. Essa violência foi de dominar também os corpos. E se sexualidade é corpo, então o Brasil ele nasce de uma violência contra a sexualidade de todo mundo que estava aqui. O Brasil nasce de uma violência sexual. Olha, vejam vocês, né? O Brasil nasce de estupro. O Brasil nasce de exploração dos nossos corpos, né? Dos corpos de pessoas que aqui viviam, dos povos originários. Então, quando a gente vai começar a falar de sexualidade, a gente tem uma grande dificuldade na sociedade de modo geral, e eu achei muito interessante, porque na nuvem de palavras de vocês, o que mais aparece é uma coisa positiva de sexualidade, e eu adoro. Quando a gente olha para a sexualidade a partir de um lugar positivo, né? Intimidade, corpo, prazer, liberdade, descoberta, energia, identidade, emoção, né? A gente tem poucos elementos na nossa nuvem de palavras que remete a sexualidade a algo ruim. Por exemplo, alguém escreveu algo sujo, né? Violência. Então, a gente vai entendendo que sexualidade é algo positivo, porque é o nosso corpo no mundo, é a nossa existência no mundo. Só que a gente aprende a sexualidade sempre tendo a violência como centro. Já reparou que quando a gente vai falar que tem que falar de sexualidade com crianças, sempre alguém diz assim, tem que falar de sexualidade com criança para prevenir violência. Sim, falar de sexualidade previne violência, mas falar de sexualidade antes de prevenir violência, ela garante direitos. Falar de sexualidade é garantir o direito de ser um corpo no mundo. Tem uma mulher que eu gosto muito dela, ela se chama Vanessa Leite. E a Vanessa tem um livro que fala sexualidade adolescente como direito? É uma pergunta que ela faz. Adoro, tem gente preenchendo o mural até agora, eu gosto assim, gente, pode continuar. Né? Temos 43 pessoas preenchendo aqui o mural. Estamos em 58, só falta 15 pessoas para a gente ficar 100%, né? Considerando que eu, a Dani e a Tati não estamos respondendo, então falta 12. Então, se você não respondeu, seja você essa pessoa a responder também. Respondeu? Então, falta 14, né? Então, também respondi. Opa, então falta 15 mesmo.
né? Então, respondam aí o nosso mural para a gente saber o que vocês pensam, né? Quando vem sexualidade na sua cabeça, o que você pensa? E eu adorei que veio a palavra corpo. E aí eu estava falando da Vanessa Leite, que ela tem um livro chamado Sexualidade Adolescente como Direito? É uma pergunta. Ela foi perguntar para formuladores de políticas públicas o que esse povo, né? Conselho tutelar, quem está envolvido com o sistema de garantia de direito? Então, ela vai perguntar para o Conselho Tutelar, para deputados, vereadoras, vereadores, senadores, ela foi perguntar para organizações da sociedade civil, ela foi perguntar para serviços públicos. O que você acha? Você acha que adolescente tem direito à sexualidade? E aí ela foi perguntar para formuladores e para quem executa as políticas públicas. E aí vocês vão ver no livro dela, porque eu também não vou dar muito spoiler, mas no livro dela ela vai dizendo o que essas pessoas pensam sobre sexualidade e adolescência, né? É direito ou não é? Adolescente tem direito à sexualidade ou não tem? Ela vai dizendo um pouco disso. 44 pessoas respondendo nosso mural. E aí, minha gente, a Vanessa Leite, ela traz uma reflexão, e essa eu vou falar para vocês, que é sobre o olhar positivo da sexualidade. E a reflexão que ela traz é que a nossa sociedade aprendeu a tratar a sexualidade como algo que tem a violência como centro. Então, a violência seria o centro para a gente pensar a sexualidade. Então, a sexualidade, falar de sexualidade com criança e adolescente é para prevenir violência. É o que a gente pensa na nossa sociedade. A prevenção de violência é um desdobramento possível do trabalho de sexualidade. Mas o trabalho de educação em sexualidade, por exemplo, que é o trabalho que eu faço, o trabalho de educação em sexualidade, ele não tem como foco a violência. Ele tem como foco a garantia de direitos. Então, a gente vai falar de sexualidade para garantir direito. Veja vocês que toda criança e adolescente tem direito à convivência familiar e comunitária. E aí a gente tem um plano nacional de convivência familiar e comunitária, não é mesmo? Então, a gente tem o direito à convivência familiar e comunitária e tem o plano de convivência familiar e comunitária. A gente tem o direito à educação e a gente tem o plano de educação. A gente tem o direito sexual e reprodutivo e a gente tem o plano de enfrentamento e combate à exploração e à violência sexual. Quer dizer, a gente não tem um plano de garantia dos direitos sexuais e reprodutivos de criança e adolescente. O que a gente tem é um plano de prevenção à violência, um plano de enfrentamento à violência, um plano de combate à violência. Como se a única coisa dentro da sexualidade que crianças e adolescentes pudessem saber é que elas precisam se prevenir de violências sexuais. Como se o prazer não fosse algo importante de ser dito na infância e na adolescência. Como se o desejo, a identidade, a orientação afetivo-sexual, como se tudo isso fossem questões do universo adulto. A gente fala de temas de sexualidade, e será que a gente está falando sobre todo mundo no mundo, ou a gente está com um olhar adultocêntrico, falando só para adultos? Falando só a partir do que adulto deseja saber, ou do que adulto deseja que crianças e adolescentes saibam? Porque é incoerente, às vezes, né, esse privilégio que nós, pessoas adultas, temos. Eu sou uma pessoa adulta, tenho 37 anos, e aí eu tenho um privilégio adultocêntrico. Quando eu falo, inclusive, eu sou chamada, aqui eu fui convidada aqui hoje, né? Eu sou convidada para falar sobre alguma coisa. Ao passo que são poucos os espaços que crianças e adolescentes são convidados para falar. Porque parece muitas vezes que crianças e adolescentes estão no mundo só para receber uma informação, né? Paulo Freire já falava, né, dessa educação bancária, que é só enfiar coisa dentro da criança e aí esperar que aquilo cresça, como uma poupança, né? A criança é o futuro do Brasil, então ela não é o agora, porque o futuro não existe, não chega, né? O futuro é um negócio que a gente pensa nele, mas quando chega já vira presente. Então, se a criança é o futuro, significa que ela é algo que não vai chegar, porque quando ela crescer, ela não é mais criança, ela é adulta. Então, a criança não existe, né, na nossa sociedade. Nessa lógica, a gente vai tratar a criança como se ela não existisse, porque se ela é o futuro e o futuro ainda não chegou, né, aí ela não existe. Vou contar para vocês uma pequena história que aconteceu em minha vida. Eu gosto de falar dessa história.
Quando eu era pequena, né, teve uma situação aí com o Conselho Tutelar, que o Conselho estava fazendo seu trabalho, estava tudo certinho. E aí o Conselho Tutelar falou para o meu pai que ele não podia mais deixar as filhas dele em casa sozinhas, porque ele deixava a gente em casa, ele ia para o bar tomar uns negócios que ele gostava de beber, né? Meu pai era alcoolista. E aí o meu pai teve uma ideia. Já que... Peraí, todo mundo está vendo meu vídeo ainda? Vocês estão vendo a imagem? Ah, beleza. Então tá, apareceu uma coisa aqui para mim, não sei o que era. Bom, vamos lá. Quando eu era pequena, então, tinha eu e minhas 2 irmãs, o Conselho Tutelar veio e disse para o meu pai, não pode deixar as crianças sozinhas em casa. Aí o que ele pensou? Vou levar para o bar. Aí levou todo mundo para o bar. E aí, numa dessas que a gente ia para o bar, na lógica dele, ele seguiu assim, o que não pode é deixar em casa, sozinha, então eu vou levar. Não era o melhor ambiente para nós. Mas, enfim, ele nos levou para o bar e no bar tinha uma placa, né? A placa estava escrito, fiado só amanhã. E eu fiquei muito animadíssima com essa informação e falei para o meu pai, vamos voltar amanhã e comprar tudo, porque amanhã vai estar de graça, né? Amanhã vai estar fiado. E aí ele falou para mim, não, é uma pegadinha, né? Tá escrito fiado só amanhã, porque quando você vier amanhã, vai estar escrito fiado só amanhã, porque o amanhã nunca vai chegar, a placa sempre vai dizer que o fiado é amanhã, né? E quando a gente fala criança é o futuro do Brasil, ou adolescente é o futuro do Brasil, a gente está falando a mesma coisa da placa fiado só amanhã, né? Criança só amanhã, só que amanhã ela já não é mais criança. Então, quando a gente diz criança e adolescente é o futuro do Brasil e a gente tem que falar deles, né, porque amanhã eles serão alguma coisa, não. Criança e adolescente não é futuro de nada. Criança e adolescente é presente, é agora. E criança e adolescente tem corpo. E se sexualidade é corpo, crianças e adolescentes têm sexualidade, né? Tem sexualidade. Só que nós aprendemos lá, quando o Brasil foi invadido, quando teve essa invasão do Brasil, quando teve essa invasão desse território chamado Abya-Yala. Abya-Yala significa terra fértil, território fértil, né? A Abya-Yala é toda a América Latina, tudo que a gente hoje chama de América Latina é Abya-Yala. E aí, quando tem a invasão desse território, começa-se tem Terra de Veracruz, Ilha de Santa Cruz, Terra de Veracruz, aí depois virou Brasil. E Brasil é por conta do pau lá, né? Tinha um pau Brasil, e pau Brasil porque era um pau vermelho, que parecia brasa. Brasil é de brasa. Qual é a cor da brasa? Vermelho. Então, quando alguém diz, nossa bandeira nunca será vermelha, eu fico pensando, mas o nome do Brasil é Brasil cor de brasa. Enfim, só um parêntese aqui, uma brincadeirinha, né, entre nós aqui, para dizer que a palavra Brasil vem de brasa e que brasa é vermelha. Mas, voltando aqui às nossas reflexões, quando esse lugar é invadido, os corpos que aqui estão também são invadidos. E talvez por isso, e aí eu estou só lançando uma hipótese para nós, talvez por isso a gente comece a enxergar a sexualidade como algo que nos remete a proteger de violência. Porque desde que o Brasil foi inventado, lá como o Krenak fala no guerrasdobrasil.doc, desde que o Brasil foi inventado, existe uma disputa para saber quem é o dono dos corpos, quem é o dono. E aí, nesse sentido, eu não vou falar no feminino, não vou falar no gênero neutro quando eu estiver falando de colonizador. Quando eu estiver falando de colonizador, eu vou falar no masculino. Porque a gente sabe que nós vivemos aí, né, numa sociedade que tem como base de ser humano o corpo do homem, cisgênero, heterossexual, branco, europeu e rico. Né? Então, eu vou falar no masculino quando eu estiver falando do colonizador e vou falar no feminino e gênero neutro e também no masculino quando eu estiver falando de povos originários, de pessoas negras, quando eu estiver falando de pessoas periféricas, quando eu estiver falando de criança e adolescente. Então, dito isso, vamos pensar lá. O nosso corpo é a nossa sexualidade. Só que corpo não é só o que eu consigo ver e tocar. Partes do nosso corpo são invisíveis. Nem se a gente fizer exame de raio-x, exame de sangue, aquelas coisas todas, nem se a gente fizer isso, a gente consegue enxergar algumas partes do nosso corpo. E aqui na nuvem de palavras, vocês colocaram essas partes. São as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa memória, as questões culturais e sociais. Então, quando eu falo corpo, eu não estou falando de corpo somente esse aqui que dá para ver, né?
Eu uma vez conversei com um grupo de crianças e perguntei, gente, qual é a parte do nosso corpo que não dá para ver, né? Que é invisível, total, invisível. E aí elas pensaram, falaram coração, mas aí coração dá para ver, né? Faz um exame, dá para ver. Eu falei, quais as partes do corpo não dá para ver? Aí o menino falou, a voz. A voz é uma parte do corpo que é invisível. Boa, a voz é uma parte invisível do corpo. Qual outra? O peido. Quando eu peido, não dá para ver. Ótimo, outra parte invisível do seu corpo, maravilha, né? O meu bafo, o meu chulé, o cheiro do meu sovaco, o amor, o carinho, o medo, a saudade, a raiva. Tudo isso é parte do nosso corpo que não dá para ver, mas que existe. E aí eu pergunto, como é que a gente sabe que existe? Existe porque eu sinto. Do peido ao amor, existe porque eu sinto. Né? E existem algumas coisas que nós sentimos coletivamente. O cheiro do peido a gente sente coletivamente, não é mesmo? Quem já andou de ônibus no frio, com a janela tudo fechada, sabe do que eu estou falando, não é mesmo? Então o peido a gente sabe que existe coletivamente porque uma pessoa libera e todo mundo sente. Agora o amor, o carinho, o medo, a angústia, essas coisas são coisas que habitam da pele para dentro e é difícil a gente saber coletivamente que existe, a menos que a gente comunique. Então, sexualidade é corpo, são corpos, corpos em comunicação. Isso é sexualidade, não é mesmo? Então, isso tudo é sexualidade. Então, se um bebezinho, quando nasce, chora, esse corpo comunica algo. Então já tem sexualidade. Já é um corpo que comunica. Tem sexualidade. Né? O feto está lá na barriga, né? O bebezinho está lá, sei lá, 6 meses, vamos falar, 6 meses de gestação, aí a pessoa passa lá aquele negocinho de fazer o exame de ultrassonografia, aquele negócio serve para saber se o bebê está se desenvolvendo bem. Não tem nada a ver com saber qual é a genitália do bebê. Né? Aliás, vou fazer um parêntese aqui. O chá de revelação, ele revela. Chá de revelação é aquela festinha que o povo faz para descobrir qual é a genitália do bebê, se tem um pênis ou se tem uma vulva, né? Então essa é a festinha para quem não sabe. O chá de revelação, ele só revela uma coisa. Que a nossa sociedade quer que as crianças sejam cisgênero e heterossexuais. É isso que o chá de revelação revela. Ele só revela uma coisa que a gente chama de cis-heteronormatividade. Porque se você diz que um bebê tem pênis e é um menino, você está dizendo que esse bebê é cisgênero, e talvez ele não seja. Se você diz, tem vulva, é uma menina, taca-lhe bolo rosa, e bexiga rosa, e rojão rosa, e tudo é rosa. Você está restringindo a possibilidade de cores que essa criança vai acessar, e você está dizendo, se tem vulva, é óbvio que é cisgênero, que é menina, né? Então, o chá de revelação, ele só revela uma ideia transfóbica dentro de nós. Né? Então, aí você pode pensar assim, rapaz, semana passada eu fiz o chá de revelação do meu bebê, então eu sou uma pessoa ruim? Então, você não é uma pessoa ruim, não é mesmo? Mas nós somos pessoas que precisam questionar a sociedade que a gente vive e pensar de que forma nós conseguimos contribuir na micro e na macro relação, nas micros e nas macro relações, como é que a gente consegue contribuir para ter uma posição no mundo que seja anti-transfobia, que seja antirracista, antimachista, antipatriarcal. Eu, basicamente, acho que se a gente quer fazer um chá de revelação, a gente pode fazer o chá de revelação do ECA, que a gente pode revelar para a nossa família que o Estatuto da Criança e do Adolescente existe. Olha, estou grávida aqui, né? Eu não estou grávida, gente, mas só um exemplo. Eu posso virar e falar assim, estou grávida aqui, tem um bebê dentro da minha barriga, e agora eu quero dizer, família, que quem não conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente está na hora de conhecer, porque vai ter uma criancinha aqui na família agora, e é dever da família, da comunidade e do Estado garantir com prioridade absoluta que essa pessoa vai se desenvolver bem. Então é seu dever, é meu dever, né? E aí de lembrancinha, olha que bonitinho, de lembrancinha, cada qual, né, dá para sua família um ECA para estudar também. Melhor do que a gente ficar dizendo que se tem vulva é menina e se tem pênis é menino, porque isso aí é um posicionamento muito transfóbico, complicado, né, gente? Porque às vezes não é, e tudo bem, né?
Então, é bem complicado essa coisa do chá de revelação. Isso eu considero uma violência contra o desenvolvimento sexual saudável de criança e adolescente. Então, em alguma medida, todo mundo que está aqui na salinha, né, todas nós, deixa eu ver, 61 pessoas até agora, em alguma medida, todas, todos e todos nós já violamos um direito sexual, um direito reprodutivo de criança e adolescente sem nem perceber. E o fato da gente ter violado sem nem perceber só mostra o quanto a educação em sexualidade faz falta na nossa vida. O quanto a educação em sexualidade é necessária na nossa vida. Eu vou parar de apresentar aqui a nossa nuvem agora. Como é que faz isso? Stop. Parei de apresentar, porque eu também quero seguir aqui falando algumas coisas importantes para nós. Aí, só para saber, até agora, até esse momento que nós estamos aqui, alguém tem alguma reflexão, algum ponto de vista, alguma coisa para trazer? Perfeito, detesto chá de revelação de Cineide, né? Se você quiser mandar anônime também, pessoa, você pode mandar anônimo que eu não digo seu nome. Mas Neide disse aqui pra gente, né? Perfeito, detesto chá de revelação. A gente precisa pensar, por que a gente quer fazer chá de revelação, né? Que às vezes é muito tenso, né? Opa, alguém falou alguma coisa? Pode falar. Eu tenho uma filha de 14 anos e quando eu estava grávida dela, ela ainda é uma menina, né? Não sei se ela vai continuar sendo, mas ainda é uma menina. E quando eu estava grávida dela, todo mundo ficava perplexo, porque eu ia para minhas ultrassons e eu nunca quis saber o sexo da minha filha. Eu só queria saber se estava tudo bem com ela. Eu só soube que ela nasceu do sexo feminino quando ela nasceu realmente. Então, há uma cobrança muito grande da mulher gestante sobre o que vai ser esse ser, né? Como se isso fosse denominar o rosa, como você mesmo disse, ou o azul. E aí, quando eu trabalho num CAPS e J hoje, mas não trabalhava na época, né? Mas tem tudo a ver com tudo que eu já vivi. E quando você se depara com várias meninas e meninos trans aqui dentro, e as falas das famílias são a reprodução social e cultural que a gente vive. Estou achando sua apresentação assim, não sei se eu vou conseguir ficar toda, porque eu tenho atendimentos, mas enquanto o povo não chega, eu vou te ouvindo, tá maravilhosa. Obrigada, Neide. Gente, quem falou agora foi a Neide Lopes. Aí eu vou pedir um favor para vocês. Quando vocês forem falar, a gente não sabe, né, se todo mundo aqui é vidente, ou seja, se todo mundo aqui enxerga, né? Mas quero pedir que vocês digam o nome de vocês, assim, se possível, só para a gente se situar também, saber quem é que está falando. Agora, por exemplo, vou passar a palavra para Marcos. Abri o microfone aqui. Boa tarde, sou Marcos, sou psicólogo da Vara da Infância de Santo Amaro. Eu sou um homem branco, estou de óculos, tenho um cabelo enroladinho, tá mais ou menos assim na altura da mandíbula, tá mais ou menos crescendo. Tenho um pouquinho de barba assim embaixo do queixo. E estou de camiseta preta. Enfim, eu queria só comentar rapidinho a questão de como a gente na Vara da Infância trabalha com a avaliação, e a gente oferece curso preparatório e também faz as avaliações das pessoas que querem adotar, né? Eu tenho tentado, sempre buscado trabalhar uma questão que aparece sempre, que é a escolha do sexo da criança, né, de masculino e feminino. Então, eu tento trabalhar, orientar no sentido de sexo e gênero, né, e problematizar, trazer reflexões sobre o que significa essa escolha, né, para aquelas pessoas que apresentam uma escolha. Mas especialmente quando estão falando de crianças, de bebês, né? E aí o que representa você? É a mesma coisa, a mesma lógica do chá de revelação, né? Eu escolho um bebê que tem pênis ou um bebê que tem vulva na expectativa de que seja cis, de que seja socialmente homem ou socialmente mulher, ou etc, etc, né? Então, é uma questão que tem aparecido, assim, eu tento promover, colocar essa questão no trabalho e problematizar. E também não esquecendo que é importante saber se as pessoas que querem adotar, o que elas pensam sobre a sexualidade humana, no sentido de que a gente trabalha com acolhimentos, especialmente de adolescentes, que são rejeitados e que sofrem violência de suas famílias justamente por serem quem são, né? Mas por não serem, por não corresponderem às expectativas que são, né, majoritariamente
socialmente aceitas, que são essas correspondências, cisgênero, né, orientação heterossexual, etc. E se a gente está buscando, como a gente sempre diz na vara de infância, né, uma nova chance da reinserção familiar por meio da adoção, ou seja, uma nova família para essa criança ou adolescente, a gente precisa tentar avaliar a capacidade protetiva, né? Se essa família tem um potencial de rejeitar uma criança não cis, né, uma pessoa, né, não cis ou uma pessoa não hétero, é uma diminuição significativa da capacidade protetiva. Então, a gente precisa saber se tem uma compreensão ampliada disso e vai ter a capacidade de aceitar seu filho ou filha, né, como essa pessoa se desenvolver ao longo da sua vida. Mais ou menos isso. Eita, que eu achei muito importante isso que Marcos falou agora, porque a gente tem também uma banalização, eu não sei se vocês estão sabendo disso, acho que eu estou vendo que tem bastante gente que trabalha em SAICA, na vara da infância, SPVV, eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho do SPVV, inclusive fui orientadora socioeducativa de SPVV, fui psicóloga de SPVV e agora estou na supervisão de áreas técnicas em 3 SPVVs também. E então eu tenho uma caminhada aí que eu gosto bastante do trabalho dos SPVVs, né? E aí é muito importante a gente pensar nisso que Marcos traz agora e também um pouquinho disso que Neide trouxe para nós, que é esse desejo de falar, eu quero ter um menino, eu quero ter uma menina, e o que é ter um menino, ter uma menina, sempre pautado num lugar que é LGBT-fóbico. Muita gente fala assim, não, eu não sou LGBT-fóbico, eu só não lido bem com o fato de existirem pessoas LGBTs no mundo. Bom, se você não lida bem com o fato de existirem pessoas LGBTs no mundo, LGBTQIA+, no mundo, você é uma pessoa LGBT-fóbica, e a gente precisa entender que ser LGBT-fóbico não é só, e isso é muita coisa, né? Não é só quando você agride fisicamente uma pessoa, mas quando você também promove ações que perpetuam a ideia de que todo corpo deveria ser cisgênero e heterossexual, isso é um problema. Isso é muito complicado. Porque aí a gente contribui para a violência continuar acontecendo, né? Para não perder aqui, Bruno Ranieri está dizendo para nós aqui no chat que com relação ao chá de revelação, tem que ser o chá de revelação da gravidez apenas, para as pessoas ficarem felizes e cientes de que vem mais uma criança ao mundo, independente de sexo, gênero e etc. E acho interessante a gente pensar que tem tanta coisa para a gente celebrar na vinda de um bebê ao mundo, né? Ou no processo de adoção, tem tanta coisa para a gente celebrar que a gente precisa mesmo celebrar um pênis e dizer que aquele pênis está sendo celebrado porque vai ser um pênis de menino, e aquela vulva está sendo celebrada porque é uma vulva de menina. E é contraditório também, porque na nossa sociedade a gente aprende também a falar de sexualidade pela via da contradição. Porque de um lado a gente diz que não tem que falar de sexualidade com criança e adolescente, mas do outro a gente diz que as crianças de hoje em dia, pelo amor de Deus, tudo sem vergonha, né? Então elas estão tudo sem vergonha ou a gente não tem que falar disso com elas? Não dá para entender, não é mesmo? E aí, seguindo nessa questão, eu vou trazer aqui algumas reflexões, mas, gente, vocês podem me atravessar e vocês podem contribuir a hora que vocês acharem interessante, né? Porque às vezes a ideia está naquele momento, você não quer falar depois. Às vezes a ideia está ali, na hora que ela está falando aquele negócio. Levante sua mão, como fez Marco e como fez também Neide, né? Como Marcos e Neide fizeram, e pode trazer para a roda aqui a sua conversa também. Se a gente desviar do assunto, meu papel é trazer de volta. Então, não te preocupa assim, Elânia, será que eu estou fugindo do assunto? Diz aí, solte o verbo, e eu digo para você aqui, né, se a gente está fugindo. Eu posso até dizer assim, adoro esse assunto, mas estamos fugindo. E aí a gente fala um pouquinho dele e volta para cá, né? Para a gente aproveitar bem o nosso tempo. Bruno está dizendo prefeito não, né? Perfeito, muito bem observado, estou adorando muito tudo. Muito obrigada, Bruno, agradeço também. Gente, gosto de biscoitos também, quem quiser dar biscoito, fique à vontade. Bom, continuando, aqui a nossa conversa, né? A nossa... Eu estava procurando um biscoito aqui, mas não achei. Achei, eu acho que isso é um biscoito. Depois eu ponho um biscoitinho aqui para nós. Mas, gente, aqui, pronto, biscoito. Acho interessante a gente pensar o quanto
nossa sociedade, desde a invasão desse território, foi criando mecanismos para falar de sexualidade de um jeito muito complicado e baseado em violências, né? Então, isso a gente precisa pensar também. Então, houve um tempo que a educação em sexualidade no Brasil, né, ela foi proposta, foi colocada, não, tem que falar de sexualidade, mas sabe para quê? Para ensinar as meninas a serem boas esposas, para ensinar os meninos a serem bons maridos. E o que é ser uma boa esposa, né? Ser uma boa esposa é cozinhar bem, é cuidar dos filhos, ser um bom marido é ser o provedor. Então, tudo isso muito baseado numa ideia machista e patriarcal. Então, se a gente hoje consegue entender que ensinar as meninas a ser boa esposa é perpetuar o machismo, a gente precisa começar a entender que fazer chá de revelação é perpetuar a transfobia, é perpetuar a cis-heteronormatividade. Então, da mesma forma que hoje a gente acha absurdo ficar ensinando para as meninas que elas só devem ser esposas, a gente também tem que achar absurdo fazer uma festa para celebrar um pênis e dizer que aquele pênis é de menino, ou celebrar uma vulva e dizer que aquela vulva é de menina. E excluir, inclusive, as pessoas intersexo. Né? E para a gente entender sobre a questão da pessoa intersexo, é importante a gente saber que intersexo não é só aquela pessoa que muitas vezes a gente fala, a pessoa que nasce com pênis e vulva, né, hermafrodita. Então, hermafrodita é um termo que era muito usado antes, existem pessoas intersexo que não se importam com o uso desse termo, mas eu particularmente acho que a gente tem que usar o termo intersexo. E a existência intersexo, ela não é só quando uma pessoa nasce com pênis e vulva. Existem mais de 47 variações intersexo no mundo. Então, existem mais de 47 formas de ser intersexo, mas a gente só fala de uma, que é essa da pessoa nascer com pênis e vulva, né? E que o que acontece com essa pessoa quando ela nasce é uma cirurgia, muitas vezes, de mutilação dessa genitália. Eu quero sugerir para vocês que depois vocês assistam um documentário bem curtinho chamado Amiel, que é um documentário que fala da vida do Amiel, né? Que o Amiel é um homem trans intersexo, e ele conta um pouco da história de vida dele. Então, depois, se vocês quiserem assistir, tem no YouTube, ele é curtinho, se eu não me engano, tem uns 10 minutos, e ele é muito legal, muito bacana. E o Amiel também é uma pessoa muito legal, muito bacana, muito aberta. É da ABRAE, né? Ele é da ABRAE, da Associação Brasileira de Pessoas Intersexo. Vale muito, muito mesmo, né? Vale muito, e eu não vou falar que vale a pena, porque não é uma pena, não é uma punição, né? Vale muito a vivência, vale muito a experiência de assistir esse documentário aí de Amiel. Bom, então vamos lá. A gente tem essa sociedade que a gente falou da invasão, e a gente foi falando do quanto hoje a gente ainda repercute essas ideias. Minha água acabou e eu tô com a garganta ruim, daqui a pouco eu dou uma pausa aqui pra gente, mas do quanto repercute essa ideia de que falar de sexualidade é falar de violência, não é mesmo? E aí eu vou falar, né, vou dar um salto aí na nossa história para pensar que a abolição da escravidão no Brasil, a gente sabe disso, né, que a abolição da escravidão no Brasil, ela não aboliu a condição das pessoas negras e indígenas. Nós ainda, né, pessoas negras, sobretudo as pessoas negras pobres periféricas, nós ainda estamos em um espaço, em um lugar de desigualdade no que diz respeito à cor da nossa pele. E isso também transfere para a questão da sexualidade, isso também se expande para a questão da sexualidade. Eu tenho um livro, ele está bem ali, depois eu pego os livros para mostrar, toda vez eu digo isso eu não pego, mas dessa vez eu vou pegar. Tem um livro chamado Casa Grande Senzala, é do Gilberto Freire. Eu vou dizer para vocês que esse livro você tem que ler com um olhar extremamente crítico. Você tem que ter um olhar, sabe aquela pessoa chatona? Sabe? Você tem que ter o olhar da chatona para ver esse livro, porque esse moço, o Gilberto Freire, ele fala um monte de coisa nesse livro que ainda hoje é usado para perpetuar o racismo, mas eu quero focar na questão da sexualidade. Tem 2 capítulos que esse senhor, Gilberto Freire, escreveu dizendo da sexualidade no Brasil. 2 capítulos grandes, hein? Não foi 2 folhinhas que ele escreveu, não. Ele tinha muito o que dizer ali sobre isso, sobre sexualidade no Brasil. Num dado momento desse capítulo da sexualidade no Brasil, o Gilberto Freire diz que quem desvirtuou
ele diz lá do jeito dele, de um jeito mais pomposo e tal, mas ele diz que quem desvirtuou a sexualidade das pessoas brancas foram as africanas. Porque as africanas tinham uma sexualidade mais selvagem, né? Um corpo mais selvagem e tudo mais. Dá uma lida lá no livro depois para você ver isso que eu estou falando. Fora que, além disso, o Gilberto Freire, ele chamava de rivalidade feminina quando uma mulher branca, dona de pessoas escravizadas, quando ela agredia meninas e mulheres africanas escravizadas. Ele chamava isso de rivalidade feminina. Ele dizia, as senhoras das casas grandes, tomadas pelo ciúme, batiam, agrediam, arrancavam dente, tirava pedaço dos seios das africanas. Ah, rivalidade feminina. Como é que a gente chama de rivalidade feminina quando uma pessoa tem mais poder que a outra? A gente não chama de rivalidade, a gente chama de massacre, de violência, não é mesmo? Igual quando a gente fala assim, policiais entraram em confronto com estudantes. Como é que a gente chama de confronto se de um lado tem gente armada e do outro tem gente com cartaz de cartolina com um canetão escrito? Então, rivalidade feminina, eu acho bem complicado quando a gente fala da rivalidade entre meninas e mulheres, né? Porque a gente desconsidera a raça, por exemplo. Porque dependendo da raça, da identidade de gênero, da classe, não existe rivalidade, existe relação de poder. Tanto das meninas quanto dos meninos e menines também. Então, para a gente pensar um pouco, que esse livro do Gilberto Freire contribuiu para que até hoje a nossa sociedade acredite que as meninas negras têm mais desejo sexual do que meninas brancas. E que as meninas negras desenvolvem o desejo de fazer sexo antes das meninas brancas. E que os meninos negros, eles têm corpos fogosos mais do que os meninos brancos. E aí, se a gente for pensar em menines, pessoas não binárias, a gente também tem essa ideia de que corpos não binários negros são mais fogosos e confusos, porque aí entra o negócio de dizer que é confuso, né? Se você não escolheu ou menino ou menina, você está confusa, e não é verdade. Não binariedade é uma existência possível também. E aí, a gente coloca lá essas crenças e não questiona. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil, as meninas e as mulheres, né, as pessoas que têm útero, na verdade, quando vão parir, as pessoas que têm útero, quando vão parir, elas recebem, as pessoas negras recebem menos anestesia do que as pessoas brancas, baseado na ideia de que corpos negros sentem menos dor. Quando a gente vai em ginecologista, né, para quem tem vulva e tem útero e tal, quando a gente vai em ginecologista, e o ginecologista faz uns exames lá na nossa região genital, sabe assim? Então, muitos daquelas técnicas desenvolvidas pelo ginecologista, muitas delas foram desenvolvidas no corpo aí a gente vê nos livros assim, no corpo de 3 mulheres negras escravizadas, né? No corpo de 3 mulheres negras. E essas mulheres negras escravizadas, elas tiveram várias cirurgias feitas em seus úteros sem anestesia. Mais de 20 cirurgias feitas no corpo delas sem anestesia por um cara que é Sims, né? O Sims é o sobrenome dele. Daqui a pouco eu pego o nome dele certinho. E o Sims é considerado o pai da ginecologia. E essas mulheres, elas ficam invisibilizadas na história, né? A gente não sabe nem o nome delas. Na verdade, é Betsy, Anarca, e tem uma outra que eu esqueci, eu vou lembrar. Mas são 3 mulheres. E sabe quantos anos essas mulheres que foram operadas 20 vezes na região da vagina, tiveram suas vaginas abertas 20 vezes, com bisturi, sem anestesia? Sabe a idade dessas mulheres? De 13 a 16 anos. Então, muito do que a gente chama de mulher, na verdade, são meninas. E muito do que a gente chama de homem, na verdade, são meninos. E muito do que a gente diz que são pessoas que têm a sexualidade muito aflorada, na verdade, a gente está baseando isso, muitas vezes, na cor da pele da pessoa, né? Uma das provas disso é que, em 1989, o SENAC, né? O SENAC, acho que
quase todo mundo conhece o SENAC, que é um espaço que oferece cursos profissionalizantes e tudo mais. O SENAC do Rio de Janeiro ofereceu um curso em 89, um curso profissionalizante chamado curso de mulata, que era um curso para ensinar as meninas negras periféricas a sambar com elegância e a dizer Marion Sims, muito obrigado, Bruno. Bruno falou aqui do o pai da ginecologia, né? O Marion Sims. Muito obrigada, Bruno, é esse mesmo. E aí, o SENAC teve esse curso em 1989, tem uma autora que fala sobre esse curso, que é a Sônia Maria Giacomini, né? Ela tem vários estudos sobre esse curso do SENAC, o curso de mulata. Que crueldade com essas meninas? Pois é, Elaine Almeida de Sassá está dizendo aqui para a gente, que crueldade com essas meninas. E, de fato, essa crueldade se perpetua na nossa sociedade. Se a gente for pensar, em 1927, a gente tinha o Código de Menores, e aí a gente marca bem quem é menor e quem é criança. Isso é bem complicado também, para a gente pensar na história do Brasil. Tem um cara, né, que é o Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues foi um médico legista, né, no começo do século XX. Aí, o Nina Rodrigues ele fazia experimentos no ímen de bebês. No ímen de bebês negras e negres, né? No ímen de bebês negras, para descobrir se o formato do ímen mostrava que essas bebês teriam alguma propensão a um desvio sexual. E o que seria um desvio sexual? O que o ímen tem a ver com isso? E, além disso, isso não é violento? Abrir as pernas de bebês para examinar os seus ímens? Então, para a gente ver o quanto da nossa história é uma história muitas vezes baseada nas violências contra corpos de crianças e adolescentes. Sobretudo se forem negros, sobretudo se forem pobres, se forem crianças sem dono, sem pai, sem mãe, né? Aquela ideia do Código de Menores. E tem um documentário que é meio fictício uma parte dele também, que é o Ilha das Flores, né? Que fala as pessoas que não têm donos, né? Esse termo é usado no Ilha das Flores. E aí a gente vai pensar que em 1927 teve o Código de Menores, e pensando o direito de criança e adolescente, e aí a gente o Código de Menores ele teve uma adaptação, uma mudada lá no final dos anos 70, né? Shirley vai precisar sair. Shirley, muito obrigada, uma pena, mas vai lá, vai ficar gravado em algum lugar, você vai poder assistir depois. Muito obrigada pela participação, Shirley, brigadão. E aí, minha gente, meu povo, a gente vai pensando que nessa trajetória dos direitos da criança e do adolescente, na verdade o que a gente tinha era essa questão do Código de Menores, que ia falar não de todas as crianças e adolescentes, mas especificamente de um grupo de crianças e adolescentes que eram as crianças majoritariamente pobres, pretas, periféricas, né? Aí a gente fala até hoje a palavra menor. Ela é menor, ela é de menor. Quero pedir, não sei se vocês vão atender o meu pedido, né? Mas é sempre bom a gente pedir para que a gente pare de usar a palavra menor, porque menor tem uma conotação de inferioridade. Mesmo que você esteja querendo falar menor de idade, tem uma conotação de inferioridade, então é bom a gente não usar. Vamos usar a palavra criança ou adolescente. Olá, mas se ela é de menor, o que eu falo? Eu falo, depende. Ela tem menos de 11 ou ela tem mais de 11? Ela tem de 12 a 18? Porque se ela tem de 12 a 18, você pode substituir menor por adolescente. Se ela tem de 0 a 11, você pode substituir a palavra menor por criança, né? Então, vamos tentar não usar a palavra menor para falar de criança e adolescente. Bom, e aí em 1990 a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas cabe lembrar que o Estatuto nasceu a partir de muita luta, e eu quero valorizar, saudar e dizer, pagar meu biscoito aqui para o pessoal do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que foi e é um movimento muito importante para pensar a garantia de direitos de criança e adolescente. Então, valorizar e conhecer o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Sugiro que vocês assistam no YouTube um documentário feito pelo próprio movimento, que é o 2º Encontro Nacional de Meninos do Movimento de Meninos e Meninas de Rua. Muito bonito, muito bonito. Muito importante, né?
A Fátima Onofre está contribuindo aqui com a gente, dizendo que, infelizmente, acha que também entra a religião. Somos enraizados a tal ponto que fica difícil desvincularmos. Precisamos trabalhar muito isso. Exatamente, Fátima, até porque quando acontece a invasão desse território aqui e inventa-se o Brasil, né, é a partir da questão da religiosidade, da catequização, inclusive, de corpos indígenas. Né? Então, essa questão da religiosidade, uma religiosidade muito específica, e a gente vai falar, por exemplo, do cristianismo, né? Da religião católica, evangélica, tal. A gente vai falar dessas religiosidades, a gente vai falar do quanto essas religiosidades também contribuíram e contribuem, infelizmente, para a perpetuação de muitas violências. Significa que você, pessoa católica, é uma pessoa ruim e eu estou generalizando? Não, porque a gente tem o padre Júlio Lancelotti que está aí para dizer um novo jeito, quer dizer, um novo jeito não, um jeito importante e necessário de posicionamento católico. A gente tem o pastor Ronilson Pacheco, a gente tem o pastor Henrique Vieira, que estão aí também para dizer que ser evangélico é possível ser evangélico e defender direitos humanos. Então, a gente tem hoje no Brasil exemplos incríveis, né? A Madre Cristina, a gente também vai falar, né? A gente tem aí exemplos incríveis, exemplos maravilhosos de pessoas religiosas que contribuem e contribuíram para a luta em defesa dos direitos humanos, sobretudo o direito de criança e adolescente, mas a gente precisa também mostrar que essas pessoas existem e que se você é uma pessoa evangélica, católica e é defensora de direitos humanos, você precisa se posicionar, porque quando a gente não se posiciona, a gente escolhe o lado do opressor, não é mesmo? Então a gente precisa se posicionar também. Dani colocou aqui para a gente o link do 2º Encontro Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, de 89, muito bonito, acho lindo, importante. Tem umas partes muito dolorosas, mas de modo geral é empolgante ver o quanto os meninos, meninas e meninas estão ali na construção. E tem uma coisa muito legal que acontece nesse documentário, minha gente, que eu quero falar para vocês, que é um dado momento que tem um monte de repórter que estão bravíssimos. Os repórteres estão bravíssimos porque combinaram um horário com as crianças, chegaram lá, as crianças não estavam. Aí eles ficaram bravíssimos, não conseguiram entrevistar as crianças, né? Ficaram bravos. Aí uma mulher adulta, porque adulte, só escuta adulte, não é mesmo? Então, uma mulher adulta que estava lá ajudando na organização do Encontro Nacional, ela chega e diz assim, olha, você tem que entender que esse encontro aqui é dos meninos e das meninas de rua, esse não é um encontro de adulto. O tempo das crianças e das adolescentes é outro, não é o seu. Então, se você chegou e não tinha ninguém, você tem a opção de ir embora sem sua matéria ou a opção de ficar e respeitar o tempo de criança e adolescente. Eu acho genial. Eu acho maravilhoso. Porque às vezes é isso, né, gente? Tá chegando aí, né? Tá chegando a Conferência das Crianças e dos Adolescentes, Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, e eu quero dizer uma coisa para vocês que me incomoda bastante. A gente faz duas, não é mesmo? Não sei se na sua cidade, no seu estado aí, você também faz assim. Faz duas conferências. A conferência lúdica e a conferência que não é a lúdica, que é a outra, né? Aí fica a Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente e a conferência lúdica. Do meu ponto de vista, quando a gente divide, a gente coloca de um lado pessoas adultas que estão numa posição de privilégio de poder adultocêntrico e do outro crianças e adolescentes que não estão nesse lugar de privilégio de poder adultocêntrico. Me dá uma sensação de que a conferência lúdica é a especificidade da conferência que é de verdade quando tem adulto. Eu não gosto. Eu acho que deveria ser uma conferência todo mundo junte e os adultos aprenderem a escutar crianças e adolescentes. Elânia. Mas existem outras possibilidades, outras posições, outras reflexões. Eu acho que se criança e adolescente não consegue falar na conferência do direito da criança e do adolescente que não é a lúdica, isso é uma responsabilidade das pessoas adultas e não da criança e do adolescente, sabe? Qual é a metodologia a gente pensa para trabalhar com crianças e adolescentes para escutar, para respeitar o tempo, não é mesmo? Porque senão a gente vai continuar partindo e tal. Tem espaços que as crianças e adolescentes querem sim estar juntos. Eles, elas e eles organizam esse espaço, não é a gente adulto que vai organizar. Aqui na minha região, eu estou em São Paulo, no extremo sul da cidade de São Paulo, numa região chamada Grajaú. E aqui,
em uns anos anteriores, né, acontecia no Centro de Educação Unificada, né, que chama CEL, aqui em São Paulo, e esse encontro acontecia, os adultos ficavam no auditório, que tinha um palco, nananã, e as crianças e adolescentes eram divididas por faixas etárias em pequenas salas. Acho complicado. Porque quando a gente, principalmente para quem é de periferia, né? Diz aí, quem é de periferia, criança e adolescente convive todo mundo junto, joga bola todo mundo junto, anda todo mundo junto, conversa. Tem aí as suas divisões em subgrupos, mas às vezes a criança de 8, ela quer estar na mesma sala que o irmão de 12. Mas na conferência lúdica, ela fica numa sala e o irmão fica na outra. E aí, como é que é isso, não é mesmo? Então, para a gente pensar o quanto de adultocentrismo existe em nós quando a gente vai escutar criança e adolescente, sobretudo quando a gente vai falar de sexualidade. Porque aí eu entro na questão mesmo que a gente precisa pensar, que é, em 1990 tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1994 a gente tem essa conferência da ONU, né, que aconteceu lá no Cairo, e que nessa conferência foi estabelecido em 94, 4 anos depois do nascimento do ECA, que crianças e adolescentes, né, têm direitos sexuais e reprodutivos. Na verdade, foi colocado assim: todo ser humano tem direito sexual e direito reprodutivo, todo ser humano. Homem, mulher, pessoa não binária, criança, adolescente, adulto, né? Todo mundo tem direito sexual e reprodutivo. Porque direito sexual e reprodutivo tem a ver com direito ao corpo, com o direito de viver a minha corporeidade sem medo de ser expulsa de casa por ser quem eu sou. Aliás, não se pode ficar expulsando criança de casa, gente. Isso é violar o direito dessa criança. Então, a gente não pode, né, banalizar também quando alguém fala assim: nossa, você viu quem foi expulsa de casa? A menininha de 9 anos foi expulsa de casa. Gente, como assim? Como que a gente não se saracutica na cadeira? E por que muitas vezes é expulsa de casa? Porque é uma pessoa LGBTQIA+, porque está grávida, né? E aí a gente vai naturalizando também esse lugar da expulsão de casa. Muitos serviços, até pouco tempo atrás, nas suas fichas, não perguntavam, por exemplo, a identidade de gênero da criança ou do adolescente. E o que a gente perde com isso? A gente perde de entender qual é a condição da criança trans no Brasil, porque a gente pressupõe que toda criança é cis. Só para explicar bem rapidinho, cis e trans. Levanta a mão quem sabe o que é cis e trans. Só levanta essa mãozinha assim, essa daqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa mãozinha. Levanta quem sabe o que é cis e trans. Temos algumas mãos levantadas e outras pessoas levantando a mão assim, estou vendo vocês também. Então, levanta a mão, quem sabe? Quem sabe o que é cis e trans? Até agora temos 10 pessoas que sabem. 10. Fechou. Então, 10 de 60, né? Quem é bom de conta, fala aí qual é a porcentagem, mas 10 de 60 é pouco, né, gente? Então, por favor, baixem suas mãos, muito obrigada. Muito obrigada, podem baixar suas mãos. Então, 10 de 60 é pouco. Quem é bom de conta, fala aí para mim depois qual é a porcentagem. Coloca aqui no chat que eu quero saber. A porcentagem de 10 de 60. Bom, mas aí vou explicar então o que é cis e trans. Vamos lá. Quando você nasce, 16,66%. Muito obrigado, Marcos. Então, a gente tem aí 16% do nosso grupo. Deixa eu baixar minha mão também, porque minha mão ainda está levantada. Pronto, baixei. Aí, Juliane e Eduardo também podem baixar suas mãos, fiquem à vontade. Muito obrigada, Eduardo. E aí, gente, seguinte, o que é cis, o que é trans, né? Vamos lá, quando a gente nasce, a gente precisa ter uma certidão de nascimento, que é para certificar que você está no mundo, não é mesmo? Que você nasceu. Tô no mundo. Eduardo, você quer falar? Quer? Fique à vontade. Não, está tentando baixar a mão, agora conseguiu. Deu certo, tá compreendido. Obrigada, Eduardo. E aí, quando a gente nasce, a gente tem uma certidão de nascimento que certifica que você está no mundo, que você nasceu. Aí tem várias coisas escritas lá. Tem seu nome, que foi o povo aí que te deu, tem filiação, os avós maternos, paternos. Aí você olha lá depois sua certidão de nascimento, pessoa. E aí, quando você olhar sua certidão de nascimento, você vai ver que tem uma parte lá escrita sexo. Tem uma parte lá escrita sexo. E essa parte escrita sexo teve a seguinte linha de raciocínio. Se tem pênis, eu vou colocar que é masculino. Se tem vulva, eu vou colocar que é feminino. Foi essa linha de raciocínio da pessoa lá.
né? Aí, beleza, sua certidão foi feita. Vai acompanhando aí minha linha de raciocínio. Sua certidão foi feita. Quando você vai crescendo, ali você tem 3 anos, 4, 5, 10, que seja, você vai crescendo e você fala assim, cara, isso que as pessoas estão me tratando, que as pessoas começam a te tratar a partir do que está escrito na sua certidão de nascimento. Te tratam como menina ou menino, porque está escrito na sua certidão de nascimento e tem entre suas pernas uma genitália que o povo definiu que pênis é de menino e vulva é de menina. Nada a ver, igual azul e rosa. Azul é cor de gente, rosa é cor de gente. Pênis é órgão de gente, vulva é órgão de gente, né? Então, quando você cresce, você fala assim, gente, todo mundo me trata como menina e eu me sinto mesmo uma menina. Todo mundo me trata como menino e eu me sinto mesmo um menino. Você é uma pessoa cisgênero. Cisgênero é toda aquela pessoa que concorda com o sexo que está escrito na sua primeira certidão de nascimento. Perceba que em nenhum momento eu falei que nasceu no corpo certo ou corpo errado. Não tem nada a ver com o corpo. Todo mundo nasceu no corpo certo, gente. Todo mundo nasceu no corpo certo. Você nasceu no corpo que você é. Você é essa pessoa aí, né? Então, ser cisgênero é a pessoa que concorda com o que está escrito no sexo lá da certidão de nascimento na primeira. E ser uma pessoa trans é uma pessoa que não concorda com o que está escrito na certidão de nascimento. O problema não é o nosso corpo, é a certidão de nascimento mesmo, no caso, né? Então, o problema não tem nada a ver com o nosso corpo, é a certidão de nascimento. Porque quem escreveu a certidão de nascimento não fui eu. Igual a minha certidão de nascimento está escrito que eu sou parda. Eu não sou parda, eu me nego a falar parda, eu sou negra, né? E aí tem gente que fala, minha certidão de nascimento está escrito que eu sou branca, e a pessoa às vezes é negra. Então, do mesmo jeito que a gente entende que a cor da pele está num outro lugar, mas do mesmo jeito que na certidão de nascimento a gente entende que a cor da pele é uma coisa que o outro falou sobre você no momento que você acabou de nascer, o nosso sexo também é o outro, é a sociedade dizendo quem a gente é, quando na verdade quem diz quem você é você. Então, quem tem pênis e é homem cisgênero. Quem tem vulva e é mulher cisgênero. Quem tem pênis e é uma mulher transgênero ou travesti. Quem tem vulva e é um homem ou menino transgênero ou uma pessoa transmasculina. Ai, Elane, é muito nome, tem que decorar tudo isso? Olha, é bom, mas se você não consegue decorar agora, tudo bem. A gente precisa só entender que a gente precisa ser uma pessoa, nós precisamos ser pessoas, nossa, foi péssimo agora, vamos lá. Nós precisamos entender que nós somos pessoas que estão no mundo em troca, diálogo e comunicação com outras pessoas, e nós precisamos respeitar todas as existências. Só que na nossa sociedade hoje, as existências que são respeitadas são as existências cisgênero. As mulheres que têm vulva e os homens que têm pênis. As pessoas intersexo são colocadas de lado, as pessoas trans são colocadas de lado, e a gente precisa entender que ser uma pessoa cis e ser uma pessoa trans, ser cisgênero na nossa sociedade hoje é estar num lugar de privilégio. Eu, Elânia, já entrei enganada num banheiro masculino. Eu não sabia. Eu vi uma porta, tinha banheiro, eu entrei. Aí sabe o que aconteceu quando eu entrei? Tinha uns caras lá dentro, né? Aí o que eles fizeram? Eles falaram para mim, moça, acho que você entrou no banheiro errado, por favor, é melhor sair. Então, por eu ser uma pessoa cisgênero, até quando eu entro num banheiro que não é o banheiro dito para o meu gênero, há uma gentileza ao me explicar que aquele não é meu banheiro. No caso de homens e mulheres trans, pessoas não binárias e travestis, existe uma violência no simples fato de pessoas trans quererem usar o banheiro. E quem aqui é cisgênero precisa entender que nós estamos numa posição de privilégio, sim, nesse lugar. Não é mesmo? Nós, pessoas cis, estamos numa posição de privilégio. Eu sou uma mulher negra. No que diz respeito à questão racial, eu não estou numa posição de privilégio, mas no que diz respeito à identidade de gênero, eu estou. A gente chama isso de interseccionalidade, né? Interseccionalidade das opressões, que foi um termo criado por intelectuais feministas negras. A Kimberly Crenshaw foi a primeira
a falar disso, não é mesmo? E aí depois vieram todas as outras trazendo aí para nós o conceito de interseccionalidade. A gente precisa exaltar e valorizar isso também, né? Falar da Carla Cotirene, que tem um livro chamado Interseccionalidade, que fala disso também. Bom, gente, eu tô falando um monte de coisa aqui, e aí tudo isso tem a ver com criança e adolescente, porque se a gente vai pensar aqui, em 90 tem o ECA, e em 94 a ONU diz, né, nesse encontro, diz que todo mundo tem direito sexual e reprodutivo, crianças e adolescentes também têm. Direito sexual e direito reprodutivo são coisas diferentes, mas que acontecem juntas. Então, direito sexual, o que que é? O direito sexual é o direito de me desenvolver de uma forma saudável, o direito de viver os meus afetos sem ser discriminada por isso, o direito de me apaixonar ou não, o direito de querer ter relações sexuais e ter métodos de contracepção ou de prevenção a ISTs, a gente não fala mais DST, tá bom? A gente não fala mais doença sexualmente transmissível, porque quando a gente fala doença, parece que prevê sintomas e que tudo é doença. Né? A gente fala de infecções sexualmente transmissíveis porque existem coisas que não são doenças, são infecções. Então, a gente vai falar IST e não DST. A gente falava, mas não fala mais, né? Porque a gente precisa também avançar. Ai, que chato, era um nome, agora é outro. Não, não é chato, meus anjos, né? É a gente avançar na reflexão e na discussão. Então, imagina vocês se a gente tivesse ainda naquela época que o povo achava que só tinha um gênero, né? Que era o masculino. Então, tinha o pênis normal e o pênis invertido. O pênis invertido é o que hoje a gente chama de vulva, vagina, útero, nananã. Então, nada a ver de pênis invertido, né? Então, que bom que a gente avançou nisso. Então, na IST, a gente também tem que avançar nas reflexões que não é mais DST, é IST. E que travesti é um termo no feminino, sempre. A travesti, nunca o travesti. Então, são as travestis, a travesti, nunca o travesti, né? Então, isso é muito importante. E travesti é um gênero que, na América Latina, é um gênero que mostra, que fala, né? Pertence ao feminino, mas travesti é um termo que, na América Latina, a gente usa bastante para falar também desse movimento de resistência, porque existe um estereótipo de que travesti é só aquela pessoa que não fez cirurgia, travesti é aquela pessoa que faz programa. Não. A gente usa, inclusive, as travestis usam o termo travesti como uma resistência política, para dizer, nós travestis existimos, exigimos respeito e estamos aqui no mundo, né? As nossas companheiras, a gente pode, inclusive, convidar companheiras travestis para dar formação para a gente, para falar sobre essas questões dos termos, inclusive do termo de resistência. Assim como eu reivindico o termo favelada, né? Porque existe muito uma ideia de que favelada, marginal, eu gosto de favelada e marginal, porque marginal é quem está na margem, né? E a gente está na margem da sociedade. Então, o termo favelada, marginal, também são termos políticos. E aí a gente vai pensar, a Ilza não está conseguindo ouvir, eu não sei se alguém vai ajudar a Ilza, né? Mas a Ilza não está conseguindo ouvir, ela botou aqui no chat. E aí, direitos sexuais são esses direitos de cuidar do próprio corpo, de ter o seu corpo respeitado, de ser valorizado em sua existência. Então, direitos sexuais têm a ver com a minha sexualidade e como eu a vivo, né? Como eu me apaixono ou não, como eu me interesso por alguém ou não, cuidar do meu próprio corpo, ter uma vida saudável, consequentemente livre de violências, né? Então, isso é direito sexual. Os direitos reprodutivos não têm a ver com TBB, porque muita gente fala assim, o direito reprodutivo é o direito de engravidar. Não necessariamente. Engravidar é uma possibilidade dentro dos direitos reprodutivos, mas não querer ter filhos, não querer engravidar é um direito reprodutivo também. Aliás, as crianças exercem o direito reprodutivo quando elas perguntam assim, como é que eu fui parar na sua barriga? Ou como eu fui parar na barriga de alguém? Ou como eu nasci? Eu estava na barriga de alguém? Quando as crianças fazem essa pergunta, elas estão exercendo o direito reprodutivo de falar sobre reprodução, de pensar sobre reprodução. Quando nós respondemos que foi a cegonha, que foi o ovo, ou que veio do AliExpress, né, como eu já escutei também falar, que veio pelo correio,
que a criança vem pelo correio em até 3 dias úteis, foi o que a criança me contou. Eu sei de onde vêm os bebês, minha mãe me disse. De onde vêm os bebês? Os bebês vêm pelo correio, comprados pela AliExpress, chegam em até 3 dias úteis. Eu falei, não, né? Aí tem que ter todo um jogo de cintura para você explicar que não é assim que o bebê vem, né? Não é assim que bebês humanos nascem. Nenhum tipo de bebê nasce pelo correio, né? Correio não faz bebê, inclusive. Entrega encomendas, não é mesmo? E aí, quando você faz isso, quando você diz para a criança que foi o correio, que foi a cegonha, que foi o repolho, você está violando o direito à informação sobre reprodução. Então, você sabe que não é isso. Você sabe que repolho não tem bebê, que cegonha não tem bebê. Mas por que você fala? Ela ainda não está na idade de saber. Ela está, se ela perguntou, ela já está na idade. E se ela não perguntou, também é legal você ter essa conversa. Porque às vezes a gente acha que só pode falar disso com a criança se ela perguntar. Não é verdade, porque se a criança nunca te pergunta, você nunca vai falar sobre isso. É legal a gente conversar, tem vários livros interessantes, e aí eu vou indicar um para vocês, que é Mamãe Botou um Ovo, que eu acho bem legal esse, e tem outro que se chama De Onde Viemos. Esses dois eu acho interessantes para conversar com criança. Para a gente falar do direito reprodutivo também, né? Uma coisa que eu acho péssima. Papai ou um homem ou uma pessoa com pênis colocou uma sementinha na barriga da outra pessoa e o bebê começou a crescer. Quando você fala isso, que uma pessoa colocou uma semente na barriga da outra e aí o bebê começou a crescer, fica parecendo que a pessoa que fez a gestação do bebê, ela é totalmente passiva e não teve nada a ver com a história, né? E alguém foi lá e me colocou na barriga de alguém. Né? Me colocou na barriga de alguém. Não, é uma coisa coletiva, né? Fazer bebê é um negócio coletivo, não é um trampo individual. É coletivo. A gente tem outra pessoa ou outras pessoas que participam ali. Tanto, isso eu estou dizendo da questão biológica, fisiológica e tudo mais. Porque a gente também pode falar sobre, por exemplo, a adoção. Né? A gente pode pensar sobre a questão da adoção também e de pensar, eu vim da sua barriga? E aí a gente pode dizer que não, você não veio da minha barriga. A gente também tem possibilidades de conversar sobre isso, né? Dialogar sobre, não foi da minha barriga que você veio, mas você esteve dentro de um útero também. E aí, quando você estava em outro lugar, dentro do meu coração eu te quis, enfim, existem várias possibilidades também da gente conversar sobre a adoção. Mas direitos sexuais e direitos reprodutivos, eles são duas coisas diferentes, mas que funcionam ao mesmo tempo. Quando a gente vai exercer o direito reprodutivo, a gente está falando de sexualidade. E quando a gente exerce o direito sexual, a gente está falando também, em alguma medida, de reprodução. Mas não é uma coisa, não é a mesma coisa, senão a gente vai ligar a vivência sexual. Para que fazemos sexo? Para ter bebê. Isso não é verdade. Da mesma forma que a gente não menstrua porque o nosso corpo está ensaiando para ter bebê. Menstruar não tem nada a ver, quer dizer, tem alguma coisa a ver, né, gente? Porque tem a ver lá o negócio da fecundação. Mas menstruar tem mais a ver com o seu corpo funcionar de um jeito saudável do que com o seu corpo se preparar para ter bebê. Porque senão fica parecendo que o corpo que não engravida é um corpo que só se prepara e nunca executa. Isso não é verdade. Menstruar não tem nada a ver, né? Nada a ver, não tem uma ligação direta com engravidar. Menstruou, já ficou mocinha. Não ficou mocinha, mocinho, coisa nenhuma. Né? Tem até uma educadora em sexualidade, chamada Carol Ramires, que ela fala assim, se menstruar tem a ver com ficar mocinha, então arrancar o dente de leite deveria ter com a ver ficar o quê? Né? Porque se cada mudança no nosso corpo indica que você virou adulto, virou adolescente, virou mocinha, arrancar os dentes de leite deveria significar alguma coisa, mas não significa que você está agora com seus dentes permanentes. Menstruar não significa que você está pronta para engravidar. Aliás, uma coisa que nós, e aí eu vou falar especificamente com mulheres cisgênero adultas, nós mulheres cisgênero adultas somos educadas desde criancinha também a questão da rivalidade feminina e da questão da inveja da juventude das meninas, e muitas vezes quando a adolescente cisgênero, menina, menstrua, a gente já começa, e isso acontece muito em muitas regiões, né, em muitas sociedades, na nossa, por exemplo, acontece das mulheres adultas terem raiva das meninas, ter ciúme. Seguro meu marido agora. E muitas vezes, né,
Muitas meninas ficam com essa ideia de solidão, porque elas menstruam e agora não podem mais ir na casa da tia, porque a tia tem medo do tio fazer alguma coisa. E aí a gente vai privando as meninas de informação sobre menstruação, e aí eu tô falando das meninas cisgênero, dos meninos trans e pessoas transmasculinas, né, corpos que menstruam. A gente vai privando as pessoas de viver de ter informação sobre sexualidade. Ah, essa menina tá usando shortinho muito lá em cima, para vir na minha casa tem que usar vestido, saia comprida. O quanto a gente consegue ensinar com muita crueldade para as pessoas que têm vulva que elas são culpadas e perigosas a partir do momento que menstruam. Ah, não, essa daí já criou corpo, é perigosa. Então, tenhamos esse cuidado de acolher pessoas que menstruam e não dizer para elas que é sangue sujo e que agora elas estão preparadas para ter bebê. Não está preparada para ter bebê. Essa é uma nova fase da sua vida e o seu corpo agora menstrua. E, inclusive, tem um livro, né, não tem ele em português, que ele fala que a menstruação ela é o sexto sinal de que o corpo está funcionando bem, de que os nossos hormônios estão funcionando. Assim como a ejaculação, ela não indica, agora você já pode engravidar alguém, hein? Agora você já pode ter filhotes, hein? Agora você vai ter filho. Ou, você é muito safadinho, né? Quando tem poluição noturna, por exemplo, né? Poluição noturna, sonho molhado, aí tem a coisa a gente chama isso de semenarca, né? É a primeira ejaculação com presença de sêmen. Sêmen, de sêmen mesmo, e arca, de primeira vez. Então, pubarca são os primeiros pelos, telarca é o broto mamário, né, o primeiro broto mamário, menarca, primeira menstruação, semenarca, primeira ejaculação com presença de sêmen. E aí a gente fala bastante, vamos falar da menarca, né? Vamos falar da primeira menstruação, ensinar as pessoas que menstruam, né? Adolescentes que menstruam sobre autocuidado, sobre corpo, dignidade menstrual. Mas a gente fala sobre ser menarca com as pessoas que ejaculam, com pessoas que têm pênis, com as meninas trans, com os meninos cis, com as pessoas trans femininas, a gente fala com as pessoas não binárias que têm pênis, a gente fala sobre ser menarca. Ou a gente só vê que o lençol estava sujo e dá uma bronca ali, porque agora está de safadeza, né? O que a gente faz? Como que a gente se comunica também com relação a isso? Então, gente, tem uma última coisa antes de partir para o mural, e a gente tem um mural, cara. Antes de partir para o mural e uma troca de ideia aqui entre nós, bem rapidinho que eu quero falar, que é o seguinte, a gente precisa entender que o corpo que eu tenho, eu não vou mais chamar de sexo biológico também. Isso é outra coisa que mudou. A gente não fala mais sexo biológico, né? Porque dá uma conotação de que o meu corpo é só uma genitália. Então, eu vou falar corporeidade, porque engloba corpo inteiro. Então, a nossa sexualidade, fazendo uma divisão didática, porque tudo isso acontece ao mesmo tempo, fazendo uma divisão didática, a nossa sexualidade tem a nossa corporeidade, que é o corpo que eu nasci e o qual eu vou viver até morrer, né? Corporeidade é um pilar da minha sexualidade. A minha identidade de gênero, que é quem eu sou. A minha identidade de gênero é quem eu sou. Se eu sou cis, se eu sou trans não binário, que aí eu não me identifico com gênero nem feminino nem masculino, se eu sou gênero fluido, né, se o meu gênero fluido masculino, feminino, ou se eu sou uma pessoa agênero, que eu não entendo que gênero seja uma coisa que eu me enquadre, me encaixe ou deva me encaixar, né, isso tudo tem a ver com identidade de gênero. Então, corporeidade é o meu corpo mesmo que eu nasci. E identidade de gênero é quem eu sou. Quem eu sou. Orientação afetivo-sexual. Eu gosto de botar o afetivo, porque fica parecendo que orientação sexual é só com quem eu quero transar, né? Mas orientação afetivo-sexual é também com quem eu quero dormir de conchinha ou coalinha, com quem eu quero ver filme, com quem eu quero ir no cinema, com quem eu quero trocar ideia, construir relações afetivas. Então, orientação afetivo-sexual é para quem eu direciono o meu desejo e o meu afeto sexual. E eu posso ter uma afetividade e não querer fazer sexo com ninguém, tá tudo bem. Eu posso ser uma pessoa assexual. E a assexualidade, ela é um guarda-chuva.
Isso quer dizer que tem várias formas de ser assexual, né? Isso tudo tem a ver por quem eu direciono ou não o meu desejo. É muito nome, eu sei. Vou mandar depois para as companheiras do Instituto Fazenda História, vou mandar uma cartilha que está explicando isso de um jeito mais didático, assim, visual e tudo mais, aí vocês recebem também. Mas, então a gente tem a corporeidade, que é o meu corpo, a identidade é quem eu sou, orientação afetivo-sexual é por quem eu me apaixono ou não e direciono meu desejo, meu afeto, meu amor. E a gente tem a expressão de gênero, que é como eu, no mundo, expresso o meu gênero. Não tem, às vezes, as pessoas falam assim, uai, mas ela é careca, ela usa uma camisetona, eu acho que ela não é mulher não, hein? Eu falo, por quê? Por que a minha expressão de gênero te coloca a deduzir que eu não sou uma mulher? Né? Então, temos aí a expressão de gênero, que é como o meu corpo expressa o meu gênero, né? A gente já está aqui, a Dani está mandando a avaliação do encontro de hoje, é muito importante que vocês respondam, até para eu também melhorar aqui as coisas que eu tenho para fazer, para falar, não é mesmo? Então, preencham aí, mas eu quero também, agora, ouvir um pouco de vocês, ou ler, né, se vocês forem escrever, ouvir ou ler um pouco de vocês, como é que vocês recebem esse bocado de informação, é coisa pra caramba, como é que vocês recebem tudo isso? E a gente tem um mural, né, só pegar aqui o mural pra gente, deixa eu pôr aqui, que uma pessoa me mandou uma mensagem secreta, e aí eu fui responder a mensagem secreta e eu não coloquei para todo mundo, mas tem um mural aqui, vou colocar para vocês. Esse mural vai abrir um muro mesmo, vai abrir uma tela. Nessa tela, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vai abrir essa tela aqui. Nessa tela, eu quero que vocês deixem seus comentários, dúvidas, reflexões, mas sempre pensando, sexualidade é corpo, é tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Como é que a gente garante os direitos sexuais e reprodutivos de crianças e adolescentes sem violar o direito à liberdade e à proteção? Como é que esses 3 direitos se encaixam? Porque a gente aprendeu na sociedade que liberdade é deixar a pessoa fazer tudo que ela quiser. E não é bem isso, liberdade não é isso. E a gente aprendeu que proteger é prender. Eu estou te protegendo, eu estou te protegendo. Então, como é que a gente equilibra liberdade enquanto algo progressivo, que conforme eu vou crescendo, a minha liberdade vai se expandindo? E como é que a gente articula proteção, entendendo que proteger não é privar a pessoa de coisas, de informação, de vivências. Então, como é que eu equilibro sexualidade, liberdade e proteção? A gente tem esse mural. Para acessar esse mural, é só você ir lá nesse link que eu coloquei aqui no chat, né? Eu coloquei o link no chat, vou colocar para todo mundo. Tararará. Vou colocar de novo. Coloquei esse link no chat e aí você só vai lá e vai clicar 2 vezes na parede e vai aparecer um negócio, né? Vai aparecer esse quadradinho aqui. Aí você vai escrever o que você quiser escrever e vai publicar. Quando você publicar, vai aparecer aqui e é anônimo, então não vai aparecer seu nome. Se você quiser interagir, você pode colocar um coraçãozinho, se você concorda, ou você pode fazer um comentário, se você quiser mostrar para alguém aí, eu concordo com você, nananã, né? Então, você pode atualizar lá. A gente tem 3 formiguinhas, 4 formiguinhas, preenchendo o nosso mural. Eu consigo ver que tem pessoas preenchendo, mas não consigo ver quem são. Então, fiquem à vontade para preencher o mural. E enquanto a gente vai preenchendo o mural, eu queria saber se tem alguém que quer falar, perguntar, questionar, enfim, trazer alguma coisa aqui para a gente nesse momento, enquanto a gente preenche o mural. Me contem. Não estava conseguindo desmutar meu microfone. Diga, Marcos. É complicado, mas eu queria colocar uma questão, queria que você falasse um pouco a respeito, porque eu, como psicólogo de vara de infância, eu percebo a forma de atuar de alguns serviços, de diversos serviços de acolhimento, né? E eu percebo que é uma dificuldade bastante grande quando há muitos adolescentes convivendo numa mesma casa, e existem acho que isso que você colocou agora, o que é privar e o que é proteger, né? Como que você lida com essas situações?
E tem dois pontos que me incomodam bastante, que eu tenho percebido, que é uma questão da privação, questão de muita vigilância, né, muito controle para evitar, né, o contato sexual entre os adolescentes e tudo mais. E outro ponto que eu venho percebendo no trabalho de alguns serviços de acolhimento é uma certa esterilização geral, assim, parece que pega as meninas, né, as do sexo feminino, as com um aparelho reprodutor feminino, manda tudo para o ginecologista, aplica Implanon em todo mundo e assim a gente evita que alguém engravide dentro da casa e assim a gente evita, né, gerência e equipe, enfim, né, responsáveis legais, evitam que aconteça uma gravidez, enfim, né, uma gestação, uma concepção dentro da casa e assim não tenha que se responsabilizar. Então tem dessas dificuldades da convivência, os adolescentes querem, né, e procuram experimentar sua sexualidade e até onde é interessante trabalhar isso, orientar, e até onde essa vigilância, esse monitoramento excessivo acaba sendo uma forma de privar, né? Queria que você, enfim, falasse um pouco sobre isso. Vou falar assim, e aliás, eu vou aproveitar isso que Marcos falou e contar para vocês que houve um tempo no Brasil, não é muito distante não, viu gente, anos 80, vamos pensar. Nos anos 80, o Brasil, a gente vivenciou a questão da esterilização em massa de mulheres pobres, em sua maioria mulheres negras. Só que quando a gente fala esterilização em massa dessas mulheres, ou seja, fazia laqueadura à torta e à direito, nas mulheres todas, né? Nas mulheres pobres. E aí a gente vai pensar que essas mulheres tinham 14, 13, 15. Tem um documentário no YouTube chamado Ventre Livre, que conta, são essas mulheres, agora que elas já estão adultas, contando a esterilização que aconteceu no corpo delas com 16, com 14 anos, com 15. Porque tinha uma coisa de dizer que se a economia do Brasil ia mal é porque as mulheres pobres pariam muitas crianças. Inclusive, o ex-governador do Rio de Janeiro, em 2015, falou que mulheres pobres eram fábricas de marginais e que tinha que esterilizá-las, porque elas eram fábricas de marginais. E aí, o quanto a gente hoje dá uma nova roupagem, por exemplo, com a questão do Implanon, que muitas vezes eu escuto, né, em serviços de acolhimento, e não só serviços de acolhimento, muitas vezes eu escuto em escolas também, dizendo, essa menina precisa ter o implante porque a irmã dela já engravidou, a prima dela já engravidou, então bota o implante que é para ela não engravidar também. E muitas vezes a gente, quando está diante de um desafio no trabalho, quando a gente está diante de um grande desafio no nosso ambiente de trabalho, a gente tem a opção, né, a possibilidade de se instrumentalizar, dialogar com a nossa equipe. Nós temos uma equipe que é muitas pessoas, né? Não é só uma pessoa na equipe, não é só você. Então, a gente tem a possibilidade de, em equipe, construir processos formativos, em equipe, dialogar, discutir, pensar metodologias, pensar formas de trabalhar a questão da sexualidade. Alguém está com o microfone aberto. Pensar essa questão da sexualidade para além do comigo não morreu, sabe? E aí, o implante, o Implanon, muitas vezes vira esse lugar de dizer, bom, eu vou ali colocar o implante na menina, né? As adolescentes chamam de chip, né? Muitas meninas chamam de chip. Eu tô chipada. Tem muitas meninas que falam assim, não, minha mãe não precisa se preocupar com isso porque eu tô chipada. Lá na minha casa, quando é um serviço de acolhimento, né? Eu tô chipada, não precisa se preocupar comigo. E eu pergunto, o que é tá chipada, né? Eu falo assim, gata, o que é tá chipada? Ela fala, chipada, eu tô com um chipzinho, eu não engravido não. E o quanto isso não contribui para que a gente tenha uma garantia de direito sexual e reprodutivo, porque a gente não está falando de sexualidade. A gente só está se protegendo, eu, pessoa adulta, só estou me protegendo de uma punição que eu acho que tem na minha cabeça. A gente vive numa sociedade punitivista para pensar assim, se essa menina engravida, o que eu vou dizer lá na vara? O que eu vou dizer para a equipe? O que eu vou dizer para não sei quem? Então, bota em plano, pronto, acabou, resolvi meu problema. Mas a questão da gravidez não tem a ver com você, não é um problema seu, é uma responsabilidade social coletiva de todo mundo. Então a gente precisa pensar, por exemplo, como é que a gente fala de sexualidade com meninos, meninas e menines sem tratar o corpo dessas pessoas como se fosse um objeto.
Que é quando você diz, ai, eu não quero me responsabilizar lá com a vara se a menina engravidar, então, ó, taca ali o chip, né? Bote o chip na menina. Tá, isso aí te protegeu. Mas o que você fez para proteger a menina, ou menino, ou menine, né? Qual informação a gente traz sobre sexualidade? E aí, para não ser muito dura com quem está na ponta, né? Para não ser muito dura com quem está na convivência com meninos, meninas e meninas nos serviços de acolhimento, eu quero trazer uma reflexão importante que é quantas formações e quantas possibilidades de diálogo sobre sexualidade a gente tem no serviço que a gente trabalha? Quantos mitos a gente consegue derrubar no nosso ambiente de trabalho? Porque se a gente for falar de sexualidade, sempre pensando IST e gravidez, a gente de novo vai estar pela via do que não é uma coisa legal de se acontecer naquele momento, a gravidez não planejada, né? A gravidez não desejada naquele momento. Aí a gente vai falar sempre que sexualidade é proteger de IST, da gravidez precoce e de violência. E aí, de novo, a gente não vai falar de qual é o prazer em viver a sexualidade, porque a gente tem medo de descobrir que adolescentes transam, e que, por exemplo, privar de escolher é uma violação de direito. Quando a gente diz, né, quando a gente ouve lá a ministra, né, da família e tal, a Damares falando, quando a gente ouve a ministra falando sobre a castidade, não, gente, esqueci a palavra, eu vou usar a castidade. Quando ela fala dessa coisa de, a melhor prevenção é não fazer sexo, gente, para quem que funcionou? A abstinência, obrigada, Marcos, obrigada. Abstinência. Para quem que funciona isso? Abstinência não é política pública, abstinência é escolha individual. Cada uma escolhe, se não quer transar, né? Essa coisa de, eu escolhi esperar. Tá, você escolheu esperar, mas isso não é política pública, isso é uma escolha individual, não tem que ser coletiva. Não dá para a gente tratar como política pública. Assim como esses implantes, eu e mais um grupo de mulheres daqui do Extremo Sul, a gente tem pensado no quanto isso é uma nova roupagem da esterilização das meninas pobres, da esterilização dos corpos pobres. Porque aí a gente, de novo, culpabiliza a menina, a gente diz, você não é capaz de pensar, você não é capaz de refletir sobre sexualidade. Então, eu vou te castrar temporariamente para que você não engravide, porque isso vai dar ruim para mim. Então, acho que isso é uma coisa muito importante o que Marcos traz para a gente pensar. Quantas meninas, meninos ou menines, quantas pessoas que têm útero no serviço que você trabalha já tem esse chip, esse implante? Quantas delas têm? E por que tem? Né? Porque a gente pode dizer, não, mas elas têm porque elas escolheram. Tá, mas de que jeito escolheram? Porque, às vezes, se a gente diz, e aí, o que você prefere? Ficar grávida e não ter como cuidar do seu filho ou botar o implante? Isso não é uma escolha. Ela não tem só essas opções, né? E aí, qual que você quer? Ficar grávida ou botar o implante? Não, eu não quero nem ficar grávida e nem botar o implante. O que ela tem de opção, então? O que ela tem de possibilidade? Então, não transa. Se não quer usar o implante, não faz sexo. O que ela tem de possibilidade? É sério, gente. Então, acho que a gente tem sempre que pensar que sexualidade tem a ver com algo que alguém acabou de colocar ali no mural, que é autonomia. Tem a ver com a autonomia. Nós, pessoas adultas, precisamos contribuir com o acesso à informação de qualidade e verdadeira. Porque muitas vezes nós, pessoas adultas, também temos informações bem equivocadas sobre sexualidade, não é mesmo? Então, não sei nem se responde, viu, Marcos? Porque eu acho que isso é só uma conversa que a gente precisa ter numa outra numa outra webinar, num outro negócio desse aqui que a gente está vivendo, né? A gente precisa ter essa conversa mais vezes, porque isso é uma nova roupagem de algo que o Brasil já viveu. Inclusive teve, né, em 93, o relatório da CPI da laqueadura no Brasil. O Brasil teve uma CPI da laqueadura para investigar por que tanta menina estava sendo laqueada. E aí a gente tem esse documento, você digitar lá, CPI da laqueadura 93, o relatório final, você recebe o relatório lá, você consegue acessar o relatório. O Instituto Guelé 10 tem o dossiê também sobre a laqueadura e esterilização de meninas e mulheres no Brasil, que dá para baixar também na internet o PDF. Mas, gente, é muito importante a gente saber que a laqueadura foi um processo terrível, que aconteceu na nossa sociedade brasileira e que hoje ainda tem, né? Juiz dizendo, esteriliza essa mulher, né? Tem que esterilizar essa mulher, fazer a laqueadura. O presidente da República disse isso.
Ele disse que mulheres pobres tinham que ser esterilizadas. Ele disse que ter muitos filhos era uma questão de falta de cultura. Será que a gente vai falar de sexualidade tão raso assim? Será que sexualidade é essa coisa rasa? Sexualidade é oceano. Discutir sexualidade infanto-juvenil é mergulhar num oceano e não pisar numa poça d'água. Então, cada vez que a resposta é muito simples, a gente tem que desconfiar. Ah, então, qual é a solução para a gravidez precoce? Esterilização. Muito simples essa resposta. Que estranho, né? Uma questão tão complexa, a gente tem uma resposta tão simplista. Sexualidade é oceano, não é uma poça d'água. Então, a gente tem que tratar como um tema oceânico, um tema profundo, não é mesmo? E aí, eu estou vendo que vocês colocaram bastante coisa no mural, né? De limites institucionais, às vezes a organização social tem limites institucionais, e a gente precisa pensar como é que a gente lida com os limites institucionais também, né? Como é que a gente busca informação e conhecimento? Porque muitas vezes a gente é responsável por passar informação e conhecimento, mas a gente não tem essa informação e conhecimento. Então, como é que dentro da organização social, dentro das OSC, eu também recebo formação de qualidade para poder trabalhar com adolescentes e com crianças, né? Nós, educadores, somos agentes transformadores e não donos dos corpos de criança e adolescente. Arrasou, eu adoro essa frase, eu adorei. E é muito nisso que Marcos está trazendo para nós, né? De que nós, pessoas educadoras, nós não devemos tratar o corpo de criança e adolescente como o corpo que eu vou esterilizar para eu não ter problema no meu trabalho. Isso é péssimo, minha gente, né? Inclusive, isso é uma violação gravíssima de direito, né? Do direito sexual e reprodutivo. Temos muito julgamento e cobrança com a equipe técnica. Então, acho que isso é uma coisa importante de a gente saber, que tanto a equipe técnica quanto a equipe de educadoras, cuidadores, né? Nas casas lares, nos SAICAS e tudo mais, a gente precisa entender que inclusive a equipe técnica muitas vezes precisa entender isso, que a equipe técnica às vezes também não sabe as questões sobre sexualidade, mas muitas vezes, não estou dizendo que é sempre, mas muitas vezes cobra a equipe de cuidadoras ou de orientadora socioeducativa como se o orientador tivesse que saber, mas ela mesma não sabe. Não participa das formações que as cuidadoras estão, ou que as educadoras estão. Então, eu que estou de fora, eu vou trazer uns negócios aqui, porque depois eu vou embora, né? E vocês lidem com segurem essa marimba, como dizemos por aí, né? Como a Inês Brasil traz para nós. Segura essa marimba, a gente tem que pensar como é que nós, enquanto equipe, estamos em sintonia para acolher as dificuldades das pessoas da nossa equipe e não para julgá-las porque não sabem de alguma informação. Então, a maior proteção que a gente pode dar a todos é a informação. Adorei. Saber sobre sexualidade não incentiva ninguém a fazer sexo, é proteção. Aliás, saber sobre sexualidade não incentiva ninguém a fazer sexo, mas é possível que a pessoa faça e tudo bem, né? Porque fazer sexo é uma das coisas que a gente faz aí, né? Tem muita gente que faz sexo, eu também, né? Então é muito importante a gente saber que fazer sexo é um elemento, não é toda a sexualidade, mas é um elemento importante da sexualidade. E a gente tem que também parar com essa ideia de dizer, não, quem faz sexo é adulto. Gente, adolescente faz sexo também, você já foi adolescente, né? Então, adolescente faz sexo também. Então, como é que a gente trabalha com adolescentes, pensando, adolescentes fazem sexo sim, então como é que nós vamos trazer informações para que o adolescente tenha autonomia, foi uma coisa escrita no outro comentário, para decidir o melhor método contraceptivo ou método de prevenção a se utilizar. Né? Como é que as UBSs, as unidades básicas de saúde, também se comportam diante de adolescentes que buscam informação? Acho que aqui a gente tem equipes de saúde, tinha uma companheira, a Neide, do CAPES, Infanto Juvenil. Como é que o SUS acolhe também crianças e adolescentes em suas questões de sexualidade? Formação é muito importante, deixa o assunto mais leve. Ainda ocorre muito tabu sobre o assunto e crianças e adolescentes que sofrem, exatamente. Quanto mais a gente tem tabu para falar de sexualidade, né, de criança e adolescente, mais quem sofre é quem precisa dessa informação. Conversar muito de forma aberta sobre sexualidade, ressaltar os direitos dela, né, e criar um plano para melhores caminhos dentro do possível para todos e que seja perfeito e confortável para crianças ou adolescentes, para que o mesmo consiga autorreconhecer, se encontrar ou não em alguma identidade de gênero, ser feliz, viver bem com isso e se protegendo de qualquer frustração nessa busca de formação de personalidade, prezando pela integridade física, moral, social dela.
Sexualidade, proteção e autonomia, adoro. Desejo de inventar modos, desafio de inventar modos, desconstruir e construir coletivamente. Muito trabalho pela frente. Concordo plenamente, a gente sempre tem muito trabalho pela frente. Educação em sexualidade é a chave para a garantia de direitos sexuais e reprodutivos. Como ensinar cada criança e adolescente a se conhecer, seus desejos, o que dá prazer? Como se expressam, reconhecendo seus limites e os limites dos outros? A educação em sexualidade, ela contribui para esses processos, né? Para a gente pensar como que crianças e adolescentes vão lidar com as suas emoções. Desde a infância, a gente tem que pensar em emoção enquanto uma questão fundamental e importante da garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. Sexualidade sem idade, é isso, sexualidade é corpo e todo mundo tem um corpo. E por último, estar aberto e livre de preconceitos, sair do papel de controle e vigilância, estar próximo das crianças e adolescentes, naturalizar o que meninas, meninos e meninas são sujeitos de direitos. Então a gente tem aqui no mural, deixa eu ver se eu coloquei, não, tem mais uns aqui. Aqui, sexualidade, liberdade e proteção precisam sempre estar em harmonia. Lembrando que vivemos em uma sociedade, temos que respeitar uns aos outros, sem preconceito, mas com muita consciência e atitude. Olhar para a sexualidade é poder saber o que as meninas, meninos e meninas, vou acrescentar aqui, pensam sobre sua sexualidade, nos libertar dos tabus que ainda são muito presentes em nossa sociedade. E, por fim, precisamos aprender a ouvir crianças e adolescentes e trabalhar a sexualidade da forma mais saudável possível. Não adianta fingir que a sexualidade deles não existe. É com essa que eu termino, porque eu achei maravilhosa. Não adianta a gente fingir que sexualidade de crianças e adolescentes não existe. O fato de a gente não conseguir falar sobre sexualidade tem mais a ver com a gente, com a nossa história, do que com crianças e adolescentes. Tem muito mais a ver comigo, com a minha dificuldade, do que com a dificuldade do menino, da menina, do menine e de menine a lidar com a sexualidade. Então, primeiro eu preciso pensar, por que que eu acho esse tema difícil? Por que que eu acho que eles, elas e eles não vão dar conta de viver isso agora? Por que que eu tenho esse pensamento? Porque nós também fomos educados numa sociedade que nos ensinou a sexualidade a partir do tabu. A gente foi educado numa sociedade que nos ensinou sexualidade pela ausência. A ausência de diálogo, a ausência de garantia de direito. Então, agora, nós precisamos construir presença nesse oco, nessa ausência que nos deixaram. E uma das formas de fazer isso é nos colocarmos no lugar de educandas, educandos e educandes em sexualidade, e não só como educadoras. A gente tem que aprender bastante para também falar. Gente, falei pra caramba, eu vou ter um outro compromisso às 5 horas da tarde, eu tô aqui pensando, equilibrando os pratinhos para a gente continuar juntos aqui nesse finalzinho. Mas eu vou só deixar para vocês um vídeo. Eu quero mostrar esse vídeo para vocês, que vai ser a minha despedida também. Vou colocar esse vídeo como despedida, tá? Então, só um instante. Espera aí um pouquinho. Cadê o vídeo? Aqui. E aí, eu vou pedir licença e desculpa para vocês, que eu vou colocar o vídeo e depois que o vídeo estiver passando, eu vou precisar sair. Eu peço 1000 perdões, 1000 desculpas, então o vídeo fica como a minha despedida, mas meu agradecimento imenso ao Instituto Fazendo História, a Tati, a Dani por terem me convidado, e estou aberta para a gente conversar, se vocês quiserem conversar mais. Tati e Dani tem meu contato, mas quem quiser entrar em contato comigo também é oficinasemsexualidade@gmail.com. A gente pode seguir em diálogo, podemos trocar e-mails, mensagens e tudo mais. Eu vou colocar o vídeo aqui para eu fazer minha despedida de vocês. Só um instantezinho. Essa é uma cantora chamada Paula Cavalciuc. Desculpa, só vou colocar o vídeo da Paula Cavalciuc e aí vou passar a palavra então para a Tati e para a Dani, e aí depois eu dou o play no vídeo. Vou passar para a Tati e para a Dani então. Não, Elaine, é só agradecer mesmo, acho que foi super rico. Depois acho que a gente não vai conseguir também finalizar, já estamos em cima do horário. Quem quiser deixar, né, comentários, depois a gente passa para a Elaine também. Na avaliação, se quiserem fazer um comentário, né, aproveitem a avaliação para dar os créditos aí para ela, e nos vemos no ano que vem. Tá bom? Muito obrigada, Elaine. Obrigada a vocês, e eu vou deixar
Obrigada, Tati. Vou deixar esse vídeo passando para vocês um pouquinho, que se chama Morte e Vida Uterina, que fala sobre a primeira menstruação, e é uma narrativa interessante. Vou colocar para vocês. Ela chegou quando eu era menina, uns chamam morte, pra outros é vida. Pouco eu sabia da triste rotina, morte e vida uterina. Me despedi da criança franzina, cresceram pelos nas pernas virilha. Eu hospedava uma estranha inquilina, morte e vida uterina. Sabe, num ato de sorte, minha alma e meu sangue até esgotá-lo num pote. Fugir por uma veia fina largada num pote. Como uma fêmea cadela no cio, eu caminhava por entre assovios. Nunca entendi quem por mim se atraía, morte e vida uterina. Meu corpo infante, que então era puro, passou a ter domínio público. Meu endereço era agora uma esquina, morte e vida uterina. Por vezes desejei, quem sabe, num ato de sorte, minha alma e meu sangue até esgotá-lo num pote. Fugi por uma veia fina largada num pote. Pessoal, então acho que por hoje é isso, né? Acho que foi super importante. Se quiserem deixar comentários aqui no chat para a gente já ir se despedindo, estamos 6 minutinhos depois, né, do horário. Sei que vocês devem ter seus compromissos, mas a gente agradece muito. Teve pessoas que estão aqui com a gente desde o começo, né, das oficinas. Então, foi muito importante ter vocês aqui com a gente, para a gente poder refletir, construir, desconstruir aí muitas reflexões, né, e caminhos possíveis aí para o trabalho de vocês com as meninas, meninos e menines. Então, se alguém quiser falar, a gente já vai encerrando, quiser abrir o microfone para a gente dar um tchau coletivo. Depois essa oficina vai para o YouTube, né? A gente vai editar o vídeo, então vai para o canal, depois a gente compartilha no grupo que a gente tem das oficinas, e quem desejar receber o certificado, a gente precisa que envie para a gente uma declaração escrita, né, à mão, a próprio punho, para a gente enviar os certificados, tá bom? Enviaremos ainda esse ano. Então é isso, quem quiser abrir as câmeras e os microfones, podemos dar um tchauzinho coletivo. Boas festas para vocês,
que possamos esperançar aí por um 2022 mais próximo, né? E com muita saúde. E que todo mundo seja vacinado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau.